está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à Rádio Bandeirantes Campinas. E o que o senhor está fazendo na rádio, senhor Edu? O senhor está fazendo o quê, senhor Edu? Quinta-feira Santa. Uma semana de feriado prolongado, Sexta-feira Santa, Sábado Aleluia, Domingo de Páscoa. Acontece que nós vamos transmitir aqui Palmeiras e Novo Horizontino. Começa 21h35. E na longínqua 21h35, o Boris vai narrar comentários do Gleger Zorzin e reportagens de Vladimir Catarino. Ontem transmitimos aqui, mas que jogaço, não, gente? Santos 3-1 no Red Bull Bragantino, o Santos revigorado, se levantando depois do rebaixamento na Série B, maior. E bonito, né? O uniforme do Santos, o uniforme do Bragantino, um de branco, outro de preto, o estádio lotado, né? Neoquímica Arena, o estádio Arena do Corinthians. Depois eu vou ver até no site da Federação Paulista se saiu, porque a renda foi dividida. E hoje até o começo da tarde eu não tinha conseguido. Quanto é que cada um recebeu? Lá sai. Tem o aluguel do Corinthians, né? Deixa eu ver, site da Federação Paulista de Futebol. Meu negócio é papel, mas tô ficando moderno, viu? Eu gosto de ver súmula, viu, gente? Por exemplo, quando termino os jogos de Ponte e Guarani, principalmente na Série B, então eu sempre dou uma olhadinha na súmula. É muito importante, porque às vezes sai alguma coisa que a gente não ficou sabendo, né? O árbitro relata alguma coisa, tá aqui, Santos 3, Bragantino 1. Aqui tem, olha, boletim financeiro. Deixa eu clicar aqui. Apareceu. Ó. Tivemos... cadê o público? A venda, devolvidos... O público foi 44 mil. Tá aqui, 44.804. 3 milhões e 42 mil de renda. Vamos lá. O aluguel... mas aqui não tá especificado. É seguro... Taxas, impostos, despesas operacionais. Bom, mas pera um pouquinho. Aluguel de campo e despesas operacionais. Pô, sabe quanto que o Corinthians cobrou, cara? Você tem ideia? 850 mil. Mas, aqui tá assim, aluguel de campo e despesas operacionais. 850 mil. Tudo bem, a renda foi 3 milhões e 42. Vamos em frente aqui. Toda a despesa... Rapaz, sobrou para dividir. Atenção, hein? Santos e Red Bull Bragantino. Sobrou para dividir 1.542. 771 para o Santos, 771 para o Bragantino. Então você fala 3 milhões de renda, mas também... Peraí, quem saiu? O Corinthians? O Corinthians não se classifica mais não, hein? Aluga o campo, que é um excelente negócio. Você vê, o Corinthians ganhou mais do que o próprio Santos, do que o próprio Bragantino. Claro, a gente brinca tudo porque tem a cota da Federação Paulista, por exemplo, a Federação pagou para a Ponte, que foi eliminada pelo Palmeiras, 400 mil. E a Ponte ganhou, acho que um pouco mais de 170 mil de líquido que recebeu, que sobrou da renda contra o Palmeiras em Barueri. Então não foi, né? Então é claro que o Santos e o Bragantino receberam uma grana da Federação Paulista pelas quartas de final, né? Mais a visibilidade, né? A gente tá brincando, não se compara, mas é uma bela grana do Corinthians, uma bela grana. Então é muito importante ver borderô e ver também o boletim financeiro, que está no site da Federação Paulista, quando é o Campeonato Paulista, ou na Série B, no site da CBF. Então a gente fica muito contente com esse tipo de futebol. Aliás, o Catarino está comigo também.
meu grande amigo Vladimir Catarino. Já está comigo também aqui no Concentração. Seja bem-vindo, um grande abraço, Vladimir Catarino. Fala, Edu, tudo bem? Ah, melhor agora, meu querido amigo. Tá tudo bem com você, né? Tudo bem, boa noite pra você, boa noite pros amigos ligados na Bandeirantes, em especial ao torcedor hoje do Palmeiras, né? Afinal, vamos transmitir o jogo do Palmeiras, mas a todos os torcedores de todos os times ligados conosco, uma noite muito especial, Edu. E olha aqui, eu não sabia dessa informação do valor que o Corinthians cobrou, hein? 850 mil, Corinthians que já informou que não alugará o estádio para o Santos na final do Campeonato Paulista. O Santos decidiu que vai jogar na Vila Belmiro, mas uma grana bem vinda para o Corinthians nesse momento com esse aluguel ontem do jogo Santos e Bragantino, né, Edu? O São Paulo também falou que não. Falou, olha, não quero saber de jogo aqui. E só deixar certinho aqui, Catarino, que é aluguel de campo e despesas operacionais. Total. Ah, tá. Tudo no pacote. No pacote, 850 mil, mas é uma bela grana. Mas sabe o que eu acho, Catarino? Ontem, aquela festa maravilhosa na Neoquímica Arena, a gente teve uma semana aí, uma paradinha, né? Porque a seleção brasileira teve 2 amistosos. E o caso Daniel Alves, o caso Robinho, o caso Cuca, outro dia mesmo o Cuca falando do problema dele de 30 anos atrás, quando ele assumiu agora o Atlético Paranaense. O Gabigol foi suspenso 2 anos, problema de doping, o Flamengo vai recorrer. O Vini Júnior, que falando do problema de preconceito que ele passou, uma coisa extremamente chata. A gente, e a bola tava pra rolar, pararam aí os estaduais, coisa chata esses assuntos e tal. De repente, quando a bola rola, o que você achou do jogo de ontem, Catarino? 3-1 Santos, maravilha, né, Catarino? Até me surpreendeu, viu, o rendimento do Santos, né? O Bragantino era aquilo que a gente já estava acostumado, né? Do Bragantino é um time que joga em cima, realmente, parte pra cima, cria oportunidades. O Santos, que teve um rendimento muito ruim contra a Portuguesa nas quartas de final, ontem na base da pressão, do apoio da torcida, mais de 40 mil torcedores, o Santos voltou a ser aquele Santos que todo mundo gosta de ver, um time que realmente aproveita as oportunidades que cria. O Bragantino criou 3 vezes mais do que o Santos, mas o Santos, nas que chegou, foi mais efetivo. Por isso fez o placar de 3-1. Foi uma vitória merecida, um jogaço de bola, como você disse. E o Santos volta a disputar agora uma final de Campeonato Paulista. Ao Bragantino resta esse consolo, né, de ter jogado de igual para igual contra um gigante, que é o time do Santos. E agora o Peixe espera o seu adversário que sai de hoje entre Palmeiras e Novo Horizontino, né, Edu? O Bragantino, bela equipe, eu gostei. Tudo bem, Santos tá aqui, tá. Mas o Bragantino finaliza muito de fora da área, os caras chutam mesmo. Mas enfim, o Santos mereceu, né? Acho muito mais equipe. Mas parabéns ao Red Bull Bragantino, uma bela equipe. Não deu certo, né? Não deu certo ir pra Libertadores. Já pensou quanta grana não perdeu? Vai pra Sul-Americana. Perdeu a vaga pro Botafogo do Rio. Mas enfim, e deixou de prosseguir no Paulistão também. Vamos aos hinos de Palmeiras e Novo Horizontino, praxe aqui do Concentração, meu caro Catarino. Opa, vamos a eles. É verdade que o Novo Horizontino ganhou do Santos na Vila. Novo Horizontino ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena, é verdade? Isso, ganhou do Santos na Vila, ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena e empatou contra o Palmeiras na primeira rodada. Então o Novo Horizontino não perdeu para nenhum dos grandes nesse campeonato, Edu. E contra o São Paulo, mata-mata? Aliás, mata só, né? Foi nos pênaltis, né? Empate. Também não perdeu pro São Paulo, né? Então não perdeu pra nenhum grande, empatou no tempo normal e nos pênaltis despachou o tricolor do Thiago Carpini. 55 mil pessoas no Morumbi e o Novo Horizontino eliminou o São Paulo, né? Parabéns ao Novo Horizontino, o nosso respeito, o nosso reconhecimento, faz um belo trabalho. Mirassol também tem uma bela estrutura, serve de exemplo para nós aqui de Campinas, né? Eduardo Batista no comando, filho do Nelsinho Batista. E digo pra vocês, hein, gente? Nercinho Batista, olha, de todos os jogadores que a Ponte revelou, é o cara que mais ganhou dinheiro. Mais ganhou dinheiro. A carreira do Nelsinho Batista é espetacular, como treneiro. Como jogador, ela foi breve, foi vitoriosa, foi campeão na Ponte em 69, ele foi campeão no São Paulo como lateral direito, foi campeão paulista no Santos e foi campeão no Juventus. Taça de prata de 82 contra o CSA na Rua Javari. Gol de Bizzi, né? Então o Nelsinho Batista tem título na Ponte, no São Paulo, no Santos e no Juventus. É uma coisa rara no futebol. Agora, como treneiro,
Gente, é uma coisa fantástica, né? Ele estava nesse Novo... Só que esse Novo Horizontino é outro, né? Aquele Novo Horizontino que disputou Paulista de 90 com o Bragantino, ele se extinguiu. Esse foi um novo que abriu depois. Mas enfim, a cidade é a mesma. Mas chegou na final do Paulista, foi campeão brasileiro com o Corinthians. Outras conquistas também, foi campeão no Atlético Paranaense. Mas só o tempo que ele ficou no Japão, eu não sei se ele está no Japão ainda, Nelsinho Batista. Ele já está com quase 80 anos, viu? Nelsinho Batista deve estar com quase 80 anos. Deixa eu ver aqui. É inacreditável. Atenção, Nelsinho Batista. Atenção, hein? Ele tá... Não, 73. Nossa, senhor, eu até que deixando o que é mais velho, pô. 73. Eu consegui entrevistar Nelsinho Batista aqui. Ele foi muito gentil, mas ele estava em São Paulo. O Edu, ele foi o primeiro campeão brasileiro com o Corinthians, né? Primeiro título brasileiro do Corinthians em 90, o Nelsinho Batista era o técnico. Ele é o técnico na final contra o São Paulo, né? Isso, na final contra o São Paulo, o gol do Tupanzinho, né? Ele gol do Tupanzinho no 1-0 no segundo jogo. Então, eu não sei se ele tá no Japão ainda, mas eu vou falar uma coisa pra você, rapaz. Tá no Kashiwa Reysol, né? Ainda? Ou pelo menos estava lá até o final do ano passado, né? Acredito que ainda esteja lá. 73 anos, foi várias e várias vezes pro Japão, mas o que ele já ganhou como treineiro, né? Como treineiro, ele tá lá mesmo, no Kashiwa Reysol. Nossa senhora, olha o currículo do homem, só de Japão. Ele tá envolvido com o futebol japonês, ele foi campeão também pelo Esporte Copa do Brasil contra o Corinthians. Lembra disso? 2008, 2008. 2008, Carlinhos Bala, né? Tava no Esporte, o Corinthians ganhou o primeiro jogo em casa, em São Paulo, por 3-1. E depois, no jogo da volta, foi 2-0 lá. O Esporte, por ter feito um gol fora, ainda valia essa regra. Em 2008, o Esporte foi campeão. Foi campeão. Em segundo, acho que o Roger tava no Esporte, no time dele também. E ele tinha o filho do Dicá, tava lá também com ele, tá? 2008, Esporte campeão da Copa do Brasil. Olha, ele tá no Japão, o Catarina, desde 2010. Ele voltou em 2018 para dirigir o Esporte e rapidinho voltou pro Japão. Então, senhores, de 2010 até 2023, aqui não tem 24, é que a temporada não começou ainda no Japão. É no meio do ano, né? Então, ele está 13 anos no futebol japonês. Teve um pequeno hiato, 2018, no Esporte. Agora, vocês imaginem o cara ficar 13 anos trabalhando ininterruptamente no Japão. Olha a grana que não ganha. E sem falar no seu currículo anterior, foi técnico do Flamengo e do Colo-Colo do Chile. Ele teve um problema, foi rebaixado com a Ponte em 87. Mas é o filho dele, Eduardo Batista, que está no Novo Horizontino brilhando também. Meus amigos, é o seguinte, hein? Autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada, 20h30, a outra semifinal do Paulistão, Palmeiras e Novo Horizontino. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra por nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Um campo veloz, imponente, concentrado na força da glória, livre, audaz, majestoso e valente, só buscando ideais de vitória. A vitória que surge de lutas, de heróis de vanguarda e valor, demonstrando a união desta equipe, vence sempre com garra e amor.
sagaz varonil. Aurinegro, tu és esperança deste novo horizonte Brasil. Bonito, o Hino do Horizontino também. Palmeiras todo imponente. Palmeiras vai faz mais uma decisão, viu? Eu tava vendo aqui no site do Palmeiras aqui, Catarina, você também deve ter visto. O departamento de estatística é uma coisa monstruosa. É uma coisa monstruosa, é brincadeira. Os caras levantam, levanta tudo. Quantos minutos cada jogador, o treineiro Abel Ferreira. Quantas decisões, quantos minutos, quantos segundos. Bom, mas enfim, escalação mesmo só para 20 e 30, né, ô Catarino? Isso, daqui a pouco, né? Daqui 13 minutinhos deve sair a escalação. Palmeiras que volta a jogar no seu estádio, né? O Allianz Parque estava fora do estádio devido àqueles problemas do gramado sintético. O estádio chegou a ser interditado, o gramado. Mas agora tá tudo pronto, o time volta a jogar em seu estádio, já não havia jogado nas quartas de final contra a Ponte Preta. E claro que o torcedor palmeirense tem um carinho muito grande com esse estádio, vai jogar na sua casa. Até hoje pela manhã já haviam sido vendidos 36.200 ingressos para esta partida. Pela manhã, né? Com certeza vamos passar aí de 40 mil torcedores no jogo de daqui a pouco do Palmeiras contra o Novo Horizontino. Palmeiras tem força máxima, mais uma vez com o Endrick, né, a grande joia do futebol brasileiro. Defendeu a seleção em 2 amistosos, mas está de volta. E hoje o Palmeiras vai utilizar uma camisa diferente, o Edu. Uma camisa toda branca, com o escudo do time e também os patrocinadores quase que invisíveis. A camisa vai ser quase toda branca. É uma campanha contra o ódio, né? E o termo Somos Sociedade está na camisa e também está no gramado. Hoje o Palmeiras, em homenagem a esta campanha contra o ódio, vai usar uma camisa diferente, toda ela praticamente branca, Edu Pinheiro. Muito bem, muito legal. Os clubes mudam a camisa, a tradição. Eu não sou muito afeito a isso, não. Acho que tem que ser o tradicional, mas é modernidade, Edu Pinheiro. É modernidade. Outro dia não sei que eu jogo tudo de laranja. É completamente diferente, viu? Obrigado aqui, ouvinte. Quem que é? O Emerson. Ô, Emerson, um abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo, Deus lhe pague. Olha, se você quiser mandar seu palpite, nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493, o nosso WhatsApp, tá? Eu só queria falar aqui de uma nota triste, você tem que dar uma faturadinha. O meu grande falecimento hoje do Gilberto Silveira Bueno. Jaércio Barbosa, meu grande amigo. O Jaércio Barbosa trabalhou muitos anos aqui, na época de Rádio Educadora, era repórter de campo, repórter esportivo, e também trabalhava com loterias. Depois ele mudou para Brasília e ele apresentava de Brasília, direto, toda quarta, todo sábado, aqui na Rádio Educadora. Ele falava de Brasília, direto da Caixa Econômica, trazia os resultados da Loteria Federal. Vocês não têm noção da audiência. Mas a loteria era ao vivo, no ato do sorteio. Por muitos anos foi registrado aqui no microfone da Rádio Educadora, hoje Bandeirantes. E eu, graças a Deus, mantenho contato com o Jair Barbosa com muito carinho, foi um dos ídolos meu do rádio. Me lembro quando eu ia nos estados aqui de Campinas e do gramado, o Jair Barbosa, era aquele tijolo que falava, não, Lucas Pessoa, tijolo, né? Era um tijolo assim, aquela antena que espichava e ele ia até o jogador, né? Entrevistar o jogador, os clubes entravam em campo. Enfim, é uma época romântica do rádio. E ele me comunicou por volta das 4 horas o falecimento de Gilberto Rocha da Silveira Bueno, 84 anos, foi comentarista esportivo aqui em Campinas, na época da Rádio Brasil, lá com o Valdemir Amorim, lembro disso. E ele também, e o Jaércio me avisando aqui, que o Gilberto Silveira Bueno transmitiu pela Rádio Educadora, hoje Bandeirantes, a final de 77. Entre Corinthians e Ponte. Ele estava no Morumbi. Ele, Pereira Neto, se não me engano, Roberto Diogo e também Wagner Ferreira. Eu ouvi o Batista no programa Esporte em Debate. O Batista deu a notícia aqui. O Wagner Ferreira, que é o nosso presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas. O Wagner sempre presta esse serviço quando algum falecimento ocorre com integrantes que já foram do rádio de Campinas.
E o Batista registrou aqui, até pedi para o Batista essa informação aqui. Ele foi presidente da SEC, né, o Gilberto Silveira Bueno, e era chamado pelo Pereira Neto como o gerente dos comentaristas, uma referência carinhosa, um bordão, porque o Gilberto Silveira Bueno foi gerente de banco, Banestado, se não me engano, né? Mas eu me lembro do Gilberto como na Associação Comercial Industrial de Campinas. Ele foi diretor durante muitos anos, ele prestou seus préstimos à SIC, nossa querida SIC aqui de Campinas. Me lembro de diversas cerimônias, me encontrava com o Gilberto Silveira Bueno, sempre muito gentil, muito cortês. A gente rapidamente se cumprimentava e se falava. E fica aqui os nossos sentimentos, a família. E eu até coloquei aqui no Google, mas o Batista me passou aqui. Deixa eu ver aqui, o velório vai ser no Flamboyant, amanhã das 6 às 11 horas, tá? Então a partir das 6 horas, o velório e o enterro 11 horas, tá? O enterro 11 horas no Flamboyant, Gilberto Rocha da Silveira Bueno, 84 anos, morreu pela manhã hoje, um infarto que ele teve em sua residência. Pereira Neto, que Deus o tenha também, que deu esse bordão a ele. Pereira Neto faleceu em 2013, agosto de 2013. Pereira Neto trabalhou nesse prefixo 39 anos. É a maior referência de toda a história da Bandeirantes, da Educadora Campinas. Em termos de microfone, é o que mais tempo trabalhou numa única passagem nessa casa. E sempre eu lembro do Pereira Neto com muita alegria, que eu tive uma felicidade enorme de conviver com o Pereira no começo de rádio, em 81, 82, 83, tive uma passagem rápida na Educadora, que era lá na Glicério, esquina com a General Osório, e eu cheguei a ser plantão do Pereira Neto por um tempo, e fico até emocionado quando me lembro do Pereira Neto. E eu cheguei, inclusive, a telefonar na sua residência, e o Pereira foi falando, fui anotando, e depois eu datilografei toda a carreira do Pereira Neto, porque a gente tinha dúvida como é que é, mas qualquer hora eu falo do nosso querido Pereira Neto, tá bom? Tá registrado, e aqui fica a nossa condolência e os nossos sentimentos à família do Gilberto Rocha da Silveira Bueno. O Tigrão também falou do Gilberto na época de comentarista, e fica aqui o nosso registro. Vamos dar uma faturela, a gente volta já, 20h23, o Boris narra aqui, é 21h35, começa Palmeiras e Novo Horizontino. Você está na Bandeirantes em Concentração. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional. Muito crocantes. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. A magia da Páscoa também está no Iga Atacado. Variedade, economia, facilidade. Até 3 vezes sem juros no cartão Tricard do Iga Atacado. Mínimo de R$300 em compras até 1º de abril. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Fim de mês imbatível para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas incríveis da Dicompel e Perlex. Conjunto interruptor simples Mônaco, R$ 4,99. Conjunto tomada simples Mônaco, R$ 4,99. Cabo flexível perfil diversas cores, 2,5 mm, rolo 100 metros, R$ 149,90. Aproveite as ofertas até 30 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Fim de mês imbatível é na Telha Norte. Vem!
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Concentração. É do Pinheiro. Catarina, nego do Palmeiras, eu vou falar para você. Eu tava vendo o Márcio Rocha, tá aqui. Deixa eu ver, lateral, Marcos Rocha, que jogou na Ponte. Número 2, sabe quantos jogos ele tem pelo Palmeiras? Faz tempo que tá lá, em 290 jogos. 290, tá com 35 anos, tá firme, hein? O site do Palmeiras é uma coisa sensacional. Tem o elenco aqui, você clica, tem a histórico do jogador. Tá aqui, terceiro colocado em jogos e assistências entre todos os jogadores do atual elenco, hein? É o terceiro colocado em jogos. Pô, acho que o Dudu tem mais do que ele, é possível. E todo o elenco, ele tá com 290 e é o terceiro em número de jogos. E também terceiro em assistências. Deixa eu ver, na história do Allianz Parque, Marcos Rocha também é o quarto com mais jogos. É o quarto com 290. E o quinto com mais vitórias. Olha a estatística do cara, mas é tão minuciosa. Em toda a história da Libertadores, Marcos Rocha é o jogador com mais edições disputadas em sequência. Ao lado do paraguaio Nestor Camacho, do Olímpia do Paraguai. Vai vendo onde os caras vão. É dono de uma técnica apurada, em cruzamento preciso e um potente arremesso lateral que muitas vezes resulta em finalização. Rocha foi protagonista na final da Libertadores 2020, quando o jogo já se arrastava para a prorrogação. Trouxe o fato novo, entre aspas. A partida, ao se embolar com o técnico Cuca após saída de bola, próximo ao banco do Santos, e gerar a expulsão do adversário. Na sequência do lance, Breno Lopes fez gol da vitória, gol da glória eterna. Muito bem. Bom, o que falar desse Palmeiras aí, em Catarino? O Endrick, chegando da seleção, essa é a grande expectativa, né, Catarino? Se o Endrick, agora a gente quer ver o Endrick jogar, Catarino. Até porque ele fica apenas até o meio do ano, né? Depois completa 18 anos e vai para o Real Madrid. Ele foi o grande nome da seleção brasileira nos 2 amistosos, a vitória sobre a Inglaterra, gol dele. No jogo contra a Espanha, no empate, ele também marcou. E hoje vem pro jogo, né? Tá confirmado, vem pro jogo. O Endrick, estrela desse time do Palmeiras, deve formar a dupla de ataque ao lado do Flaco Lopes. Palmeiras que busca o tricampeonato, né? De forma seguida, pode ser tricampeão paulista. E se classificar hoje, chega à 5ª final consecutiva de Campeonato Paulista. Palmeiras realmente numa fase excelente, com o seu treinador, com o seu elenco também. Claro que não é uma partida fácil, né? O Novo Horizontino talvez seja um dos times mais fortes, fora os grandes, nesta fase do Campeonato Paulista. Tenta chegar pela segunda vez à final do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino. Ainda o outro Novo Horizontino, lá em 90, chegou à final e perdeu para o Bragantino. Mas, claro que o Palmeiras é o favorito para o jogo de daqui a pouco, né, Edu? E o Flaco Lopes tá numa fase maravilhosa, hein? Artilheiro do Campeonato Paulista, né? Artilheiro, né? Ele fez 3 gols na Ponte, não foi? Fez 3 gols na Ponte, na fase de quartas de final, naquela vitória do Palmeiras por 5-1. Então, a expectativa é para saber se o Palmeiras vem com o Endrick. E o Palmeiras costuma jogar com 3 zagueiros, hein, o Catarino? Vamos observar aí. Você vê, é um time que... Mas é bem treinado. O Palmeiras, ele ataca demais nas 2 laterais. É um perigo danado. É transtorno, o jogo inteiro. É uma loucura. O Palmeiras é uma loucura. E fica a expectativa, sabe, se é 3 zagueiros, porque ele tem uma combinação aí, ele usa um lateral, quero lembrar o nome dele. O Mike, né? Ele usa o Mike quase como um ponta, né? Isso. O Mike vira um terceiro atacante, né? O Marcos Rocha é aquele lateral que fica mais preso na marcação, ele lança o Mike lá como um ponta, foi desta forma, por exemplo, que jogou contra a Ponte. Hoje tem a possibilidade da volta do Gustavo Gomes, né? Zagueiro paraguaio, xerifão aí da zaga do Palmeiras, né? Ficou de fora da partida contra a Ponte Preta, talvez seja novidade. O Gustavo Gomes daqui a pouco sai a escalação, Edu.
O Gustavo Gomes teve um probleminha aí ele se machucou e ele não foi para a seleção paraguaia. Isso. Mas ele pode voltar. Mas é um elenco fantástico, né? Elenco riquíssimo. E o Richard Rios, hein? Foi para a seleção chilena. Voltou também. Aliás, voltou no mesmo avião. Eu não sei, tava lendo, não entendi. Porque a Leila Pereira... Colombiana, né, Edu? Oi? Colombiana, né? Colombiana, perdão. Isso. Colombiana. E a Leila, ela foi chefe da delegação na seleção brasileira, nesses amistosos aí, contra a Inglaterra e Espanha. Mas só que para voltar, voltou a Leila, voltou o Hendrick, voltou, não sei como, o Richard Rios. Tudo bem, estava na Colômbia, não sei onde que a Colômbia jogou. Na Europa, a Colômbia também jogou na Europa. Então, mas voltava no mesmo avião. No avião dela, né? Então, mas ela não voltou com a delegação do Brasil? Não, ela só foi. Que chique. Ela foi, acompanhou a delegação, foi chefe da delegação, né? Mas após aí o amistoso contra a Espanha, até para permitir que esses jogadores tivessem condições de jogar hoje, ela deu carona, digamos assim, para os dois jogadores voltarem mais rápido ao Brasil. Catarina, você é demais, cara. Você é demais, cara. A tia Leila não tá fácil, não, gente. Ela foi chefe da delegação, ela foi com a delegação, mas para voltar... Avião próprio, ela, o Hendrick, o Murilo. Murilo também, só que o Murilo jogou, ficou na reserva, foi convocado. E o Richard Rios, que serviu a seleção colombiana, já estava pela Europa, agregou a tia Leila. Vambora que tem Campeonato Paulista. E o Palmeiras joga, se o Palmeiras for à final, vai ser domingo a final, né, Catarino? São 2 jogos, né, Edu? Não, porque hoje é quinta, então não pode jogar no sábado, né? Não pode jogar no sábado, então com certeza vai ser domingo o primeiro jogo da final. Né? E o Palmeiras na quarta-feira já tem compromisso pela Libertadores. Se não me engano, joga na Argentina. Deixa eu ver, o Palmeiras joga na Argentina contra... Deixa eu ver aqui. São Lourenço, me avisando aqui, Lucas Pessoa, né? Que quase não gosta do Palmeiras, né? Joga, então, vai ser uma agenda bastante apertada do Palmeiras, viu? E o elenco espetacular. O Marcelo Lumba é um dos goleiros reservas do Palmeiras. O Everton já foi para a seleção. Nesse momento, não. Marcos Rocha, um dia jogou na Ponte. Mike, Gustavo Gomes, que é paraguaio. Murilo, Vitor Reis, Michel. Só defensor. Vanderlan, Luan, Joaquim, o Piquerez, uruguaio. Naves, Garcia e Caio Paulista. Aqui tá juntando zagueiros e laterais, tá? Esse Piquerez também joga demais. Meio de campo, tem aqui o argentino Moreno, o Gabriel Menino, base do Guarani, foi da base pro Palmeiras. Se vendido for, o Guarani tem uma porcentagem nele. Tem o Luiz Guilherme, John, Zé Rafael, já esteve lá também, joga demais, hein? Rafael Veiga, quase não joga nada, né? Richard Rios se firmando, Fabinho e Rômulo. Esse John aqui, deixa eu dar uma clicadinha nele aqui. Não sei, será que ele é da base do Palmeiras? Tem 21 anos. É base, né? O Lucas Pessoa sabe tudo do Palmeiras, da base. Deixa eu ver aqui, é base do Palmeiras. John, mas o nome dele é Jonathan dos Santos Rosa. Né? Atende por John. Legal. Deixa eu ver. Palmeiras definido, Edu. Tá definido? Palmeiras já está na pedra. E antes que eu me esqueça, o Dudu não joga desde agosto. Tá pra voltar também, mas não do Campeonato Paulista. O Palmeiras tá definido. Eu não acredito. Vamos então. Deixa eu pegar aqui meu papel. Atenção, por gentileza. Atenção. Vamos lá. Palmeiras definido. Se não tiver com hino, não tem importância. Pode falar, Catarino. Não vai ter o hino do Palmeiras? É tão bonito o hino do Palmeiras, não vai ter? Não, vai ter. Aqui é que a técnica teve que resolver uma pendência, pronto. Agora sim. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido. Palmeiras definido, portanto, pelo técnico Abel Ferreira, com Everton é o goleiro 21, Marcos Rocha, capitão do time na lateral direita, 2. A dupla de zagueiros tem hoje o Luan jogando com a 13, ao lado dele Murilo, 26. Piquerez vem na esquerda com a camisa 22.
Meio campo tem Aníbal Moreno com a 5, Zé Rafael é o 8, Rafael Veiga 23 e Mike 12. E à frente, Hendrick com a 9, Flaco Lopes 42, repeteco do Verdão de Abel Ferreira, de Everton 21, 2 para o Marcos Rocha, 26 para o Murilo, 13 para o Luan, 22 Piquerez, 5 Aníbal Moreno, 8 Zé Rafael, 23 Rafael Veiga, 12 para Mike, 9 Hendrick, 42 Flaco Lopes é o time do Palmeiras, Edu. Então, esse Mike que eu acho interessante, né? Acabamos de falar dele, você vê, o Palmeiras então vai com 2 zagueiros, me ajuda aqui, 2 zagueiros, normal. Lateral direito, Marcos Rocha, que a gente falou dele aqui, e é capitão do time, hein? Olha que moral. Então, o Rocha na lateral direita, o Piquerez na esquerda, Luan e Murilo na zaga, certo? Certo. Então, o meio de campo sensacional, porque tem esse Aníbal Moreno, o Zé Rafael, o Veiga e o Mike faz o quê? Esse que é bacana. Ele fica onde? Você vê, ele é um a mais. Hendrick confirmado e Flaco Lopes numa fase maravilhosa. O Mike, Edu, ele nem é um meia, né? Ele é um atacante meia, se torna um atacante, um ponta, na verdade, né? Claro que ele auxilia ali no setor direito da defesa, quando há necessidade, quando há uma pressão maior, ele auxilia o Marcos Rocha, mas ele flutua bem ali pelo meio também, e para a ponta direita é quase que um coringa esse Mike no time do Palmeiras, do Abel Ferreira. Então, essa foi uma grande jogada do Abel Ferreira. Eu me lembro, quando ele fez essa mudança, o que ele apanhou da imprensa, principalmente da torcida, alguma parte da torcida, chamado de professor Pardal, de que estava inventando, e deu certo, né? E agora todo mundo inveja aí esta invenção muito bem sucedida do Abel Ferreira. Muito bem, você tem o banco do Palmeiras? Tem, vamos lá. Vamos lá. Ó o banco, hein? Ó o banco de luxo do Palmeiras, vai. O Marcelo Lomba, 14. Vanderlan, meia dúzia. Rony, 10. Gustavo Gomes está no banco com a 15. Nossa. Caio Paulista, 16. Lázaro, nesse período de Páscoa, né? Tá ressuscitando aí com a camisa 17. Breno Lopes, 19. Gabriel Menino, 25. Nossa. Richard Rios, 27. Olha. Luiz Guilherme, 31. Naves, 34. E Estevão, 41. Esse é o banco do Palmeiras. Que banco, hein? Nossa. Que elenco tem esse Palmeiras? Meu Deus do céu, né? Olha, e Lázaro, mas teve um Lázaro que deu um trabalho também, aí mataram o Lázaro, lembra dele? Eu vou falar pra você. Você foi longe agora, hein? Aquele Lázaro vai caçar o homem, mas foi duro de achar, mas pelo menos acharam, né? E os 2 de Mossoró que não acharam até hoje? É brincadeira, penitenciária de Mossoró. Os 2 caras não acharam até hoje. E a Força Nacional que atua lá em Mossoró, vai ser desfeita. O governo gastou R$1.200.000 com todos aqueles oficiais, exército, viatura, alimentação, estadia. Chegaram à conclusão que não compensa ficar lá. Vão atuar de uma outra maneira. Gente, é brincadeira. Os caras fugiram no dia 14 de fevereiro da penitenciária. Não acharam até agora, hein? O Datena, quem viu o Datena, né? Ele aperta, garrafa! Garrafa! O Datena não vive sem o garrafa, pode reparar. Ele aperta, o repórter chama garrafa. A garrafa! E na garrafa! Tudo é o garrafa! Vamos dar uma faturada? Dá pra faturar? O Novo Horizontino tá na pedra, Edu. O meu querido, sim. Novo Horizontino escalado. Espera um pouquinho só, achei. Olha lá. Eduardo Batista escala o Novo Horizontino com Jordi, é o goleiro 93. São 3 zagueiros, Luizão, 25, César Martins, 37 e Chico, 44. Na direita, William Lepo, 97. Na esquerda, Heverson, 16. No meio tem Giovani, 5. Marlon, 28. Rômulo, 10. No ataque, 30, Vagninho. 9, Neto Pessoa. Repeteco do Eduardo Batista escalando o Novo Horizontino com Jordi, 93. 25, Luizão. 37, César Martins, 44, Chico. 97, William Lepo. 5, Giovani. 28, Marlon. 10, Rômulo. 16, Heverson. 30, Vagninho. E 9, Neto Pessoa. Esse é o Novo Horizontino. No banco, Ayrton com a 1. O Rodrigo Soares é o 2. Rafael Donato, 3. Rodolfo, 7. Luca tem a 13. Danilo Barcelos, 14. João Afonso, 21. Raul Prata, 22. Dantas, 26.
Renato Palme, 33, Paulo Vitor, 75 e Fabrício Daniel, 77. E parabéns para a organização, né? Faltando 1 hora para o jogo, né? Agora faltando 55 minutos para o jogo, escalações já definidas, né? Acho bacana isso. E quem que vai apitar, hein, Catarino? É a senhorita Edna Alves Batista. É a parente do Batista. É do mesmo sobrenome do nosso comandante, né? Ela vai ser assistida pelo Daniel Luiz Marques na bandeira 1, Rafael Tadeu Alves de Souza na bandeira 2, quarto árbitro é o Douglas Marques das Flores e no VAR, Márcio Henrique de Góes. Muito bem, equipes definidas, vamos por um rápido intervalo, depois a participação do Musso de Piracicaba, hein? Já, ele vai narrar, Leandro Borges. Toca naquele assunto, hein? Não, deixa quieto. Lembramos de você ontem, mas assunto encerrado. Hoje, na TV, tô sabendo. Aliás, Tigrão e CH, personas não gratas lá em Piracicaba depois de hoje, viu? Não. O ano que vem vai ser a 8ª. Fica frio que vai dar tudo certo. Uma hora dá certo. Sim, não tem a menor dúvida. Quinzão é quinzão, o resto é resto. Fim de papo. Não se toca nesse assunto. O intervalo, voltamos já, 20h41. Você está na Bandeirantes em Concentração. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Gianni. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre. Vem aí a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Volks 0 km com preços exclusivos. Confira! T-Cross com bônus de até 22 mil e Nivus com bônus de até 12 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. Aproveite, pois as ofertas são por tempo limitado. Vá até a loja mais próxima de você para um test drive ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Volkswagen é na Germânica Volkswagen. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Funilaria e pintura é na Loja do Mecânico, com preços que cabem no seu bolso. Confira! Conjunto de espátulas plásticas Raben, R$ 79,90. Ventosa dupla, 80 quilos, Lite, R$ 24,90. Válidas até 30 de março. Loja do Mecânico, em Campinas. Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone Whats, 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Concentração. Gente, é o seguinte, essa sequência do nosso papo aqui de Palmeiras no Horizontino, prestar um serviço aqui muito importante, tomara que eu consiga sensibilizar o seu coração. Eu fui procurado e com muito prazer, até emocionado, eu queria falar sobre esse menino aqui, o Murilo. Ele tem uma doença raríssima, está precisando de uma ajuda financeira muito grande. Ele tem que tomar uma vacina nos Estados Unidos. Esse caso já foi para a televisão. Tem o pessoal trabalhando nas redes sociais a favor desse menino aqui. O nome dele, o Instagram dele é @salveomumu. Salve o Mumu. No Instagram tem todas as informações desse menino aqui, que tem realmente uma doença raríssima. Tá aqui, estamos em busca da medicação mais cara do mundo e você é a nossa esperança. Eu tenho filho, você está me ouvindo, você tem filho e a gente se sensibiliza muito. Não precisa não ter filho para não se sensibilizar, mas quem tem, acho que se sensibiliza mais ainda. Tem aqui a chave do Pix, que está devidamente publicada aqui no Instagram dele, tem a foto aqui do Murilo. Então a mãe dele precisa ficar 3 meses nos Estados Unidos e essa vacina custa em torno de 16 milhões de reais. Lá tem a explicação, então eu não vou entrar em detalhes da doença do menino,
e é uma coisa seríssima, mas o Instagram, ele tem 2.172 curtidas nesse momento, tá bom? Se você puder ajudar, a gente agradece aqui, tem mais de 304 comentários, é um fato verídico, você pode confiar, e aqui os nossos profundos agradecimentos, se eu conseguir aqui sensibilizar o seu coração. Vamos lá, quanto vale a vida do seu filho e do Murilo? Vale, aqui está 15 milhões, mas pelo que a gente tá sabendo de bastidores, quase 16, 15 milhões, quase 16 milhões, tá bom? Nosso muito obrigado, o Instagram dele, @salveomumu, salveomumu, e o nosso muito obrigado. Vamos lá, Boris, chegando aqui pra roda, você vai narrar aqui o jogo do Palmeiras. Pois não, chamado? Não, foi eu que disse. Fala, Edu! Ah, garoto. E aí, cara? Tô por aqui também, viu, Edu? Que isso, acabou de chegar, já quer sentar na janelinha. Pô. Esse é o Zorzinho. Tá fácil, hein? Não, sensacional, hein? Bom, por ordem de chegada, ô Boris, o que espera desse Palmeiras e Novo Horizontino, Boris? Espera o Palmeiras na final, né? É o favorito. Claro que o Novo Horizontino vem com essa situação no campeonato de não ter perdido para os grandes, ter vencido na Vila Belmiro Santos, ter vencido na Neoquímica Arena o Corinthians, ter empatado e eliminado o São Paulo, ter empatado com o Palmeiras, né? Apesar de ter empatado aos 51 do segundo tempo, mas empatou, mas foi lá na estreia. Mas eu acho, Edu, no futebol, e já a gente vai ter aí o Gleger, que é um conhecedor, 20 anos de carreira, né? Uma carreira brilhante. O Novo Horizontino é o time mais fraco em relação ao Palmeiras. Talvez se o jogo, depois que eliminou o São Paulo, fosse já nos próximos dias para encarar o Palmeiras, eu acho que o Novo Horizontino estava mais gigantão, né? Mas como deu essa parada por conta da data FIFA, evidentemente, time por time não dá nem para comparar. O Palmeiras está buscando aí a 5ª final consecutiva, foi campeão em 20, vice-campeão em 21, é o atual bicampeão, pode se tornar tricampeão e, consequentemente, tem tudo, jogando em casa, voltando no seu estádio, onde o professor Abel Ferreira sempre diz, o chiqueiro é no Allianz Parque, não é na Arena Barueri. Então tudo faz, e além da qualidade técnica individual do time do Palmeiras, tem Hendrick aí, né, que acabou de voltar com a seleção brasileira, meteu 2 gols lá em Wembley, meteu no Santiago Bernabéu. Então o Palmeiras é o favorito, mas evidentemente é futebol e o Novo Horizontino também é um time que já demonstrou nesse campeonato que é muito capacitado. Gente, a federação publicou hoje a final de semana na Série A2, hein? A semifinal sábado, 15 horas, Noroeste e Portuguesa Santista. Sábado, 15h10, Noroeste e Santista em Bauru. Domingo, 11h10, 11h10, na Javari, Juventus e Velo Clube. Aí no outro final de semana, dia 6 de abril, é um sábado, lá em Rio Claro, Velho e Juventus. Domingo, no dia 7, Santista e Noroeste, tá bom? São times que há muito tempo não disputam a elite, né, Edu? O Velo Clube disputou uma única vez em 1979. O Gleger Zorzin já fazia a base, né, no Guarani, já pertencia a base do Guarani. E desde aquela época foi uma única participação. Noroeste, veja só, há muito tempo. O Juventus, então, quanto tempo a gente não vê o Juventus na primeira divisão e a Portuguesa Santista? Então teremos novidades, né, em 2025, de duas equipes aí que há muito tempo não disputam a elite. O São Bento, Ferroviária, o 15, o São José, que fizeram boa campanha, né, na primeira fase, foram eliminados ontem, né? Incrível, mas sensacional. Vamos lá, Zorzinho. E aí, sua expectativa? Palmeiras e Novo Horizontino. Seja bem-vindo, Zorzinho. Um abraço. Um abraço, Edu. Boa noite pra você. Boa noite pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Edu, antes, eu tô aqui no Mato Grosso do Sul, Edu. Tô aqui em Paranaíba. E vim aqui passar o final de semana com a família, trabalhando, claro, né? Estamos aqui a serviço do rádio. Mas antes, Edu, se eu não mandar um abraço pra galera que tá aqui acompanhando o programa, a galera vai pegar eu aqui, viu? Então vamos lá, ó. Sim. Quero mandar um grande abraço. Nós estamos aqui no rancho do meu cunhado Flávio, né? Do Flávio e da Márcia. Estamos aqui no Rancho Fundo. Olha pra você ver que legal. Que maravilha. E por aqui tá o Sérgio, tá a Ana Paula, tá o Diego, né? Tá o Flávio, tá a Débora, o Geraldo, a Carla, o Zé Bruno, grande Zé Bruno. O Zé Bruno falou assim pra mim, olha, Gleger, tudo bem que o Palmeiras é favorito, mas eu vou torcer pro Novo Horizontino, tá? O Zé Bruno, que é São Paulino. Quero mandar um grande abraço também ao pessoal da Faca na Rede, né? Que mandou aqui, ó. Ó, tô com a camisa aqui do Faca na Rede, ó. A galera da pescaria, sensacional. Então, um grande abraço pra você, Edu.
né? Boa noite aos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Edu, maravilha. Claro, que nem o Bola estava dizendo, né, do favoritismo do Palmeiras, e a gente sabe que o Palmeiras hoje é um dos melhores times do Brasil, né? E isso é fato e a gente tem que realmente concordar com isso tudo. Agora, por que não, Edu? Porque quando se fala de um jogo só, e um jogo só, a gente sabe que tudo pode acontecer. Eu estava ontem assistindo, eu estava aqui já em Paranaíba, eu estava assistindo o jogo do Santos contra o Red Bull Bragantino, e o Santos, claro, valeu o mando de campo e tal, né, mas com a sua torcida que lotou lá o Neoquímica Arena, mas o Red Bull deu uma engrossada, mas quem vê lá 3-1 pro Santos, mas não foi assim não, hein? O Red Bull deu uma engrossada, foi para cima, né? E por que não o Novo Horizontino? E sabe por quê, Edu? Porque eu gosto de ver times do interior disputando finais de campeonato, participando, e eu torço muito para esses times do interior. A gente sabe que o interior de São Paulo hoje está com muita dificuldade financeira, vários times tradicionalíssimos com problemas financeiros, e está aí o Novo Horizontino mostrando, né, para o futebol brasileiro, não só aqui para São Paulo, mas para o futebol brasileiro, como é um clube de boa gestão. Porque o Novo Horizontino, sem dúvida nenhuma, está disputando a Série B, inclusive, está aí disputando uma semifinal de campeonato paulista, eliminando o São Paulo no Morumbis, hein? Lá no Morumbis, o Zé Bruno deve estar brabo, tá chateado o Zé Bruno, mas ele eliminou o São Paulo. Então por que não surpreender? Eu sempre gosto disso. Eu vou dar o favoritismo ao Palmeiras, mas eu vou estar torcendo para que o Novo Horizontino surpreenda e consiga chegar à final do Campeonato Paulista. Isso é bom para o futebol. Aliás, é muito bom. Não é bom, é muito bom para o futebol, não só o futebol paulista, mas o futebol brasileiro. Por quê? Claro, com toda a potência, todo o investimento que tem o Palmeiras, e aí pega um time do interior e aí consegue surpreender, consegue a vaga para uma final de Campeonato Paulista. Eu vou estar torcendo para o Novo Horizontino, não vou negar. Me desculpem aí os palmeirenses, mas eu gosto dos times do interior e acho que o futebol, não só paulista, mas o brasileiro, merece isso. Por quê? Que sirva de exemplo a gestão do Novo Horizontino, a gestão do próprio Mirassol, né? Que tem também lá um baita de um centro de treinamento, faz um excelente trabalho. Então eu vou estar torcendo para que o Novo Horizontino vença o Palmeiras. Mas, claro, a gente sabe que o Novo Horizontino vai estar enfrentando um dos melhores times do futebol brasileiro, se não for o melhor, né? Porque a gente sabe da potência que é o Palmeiras. É isso aí, Edu. Daqui a pouquinho a gente volta aqui e vamos comentando o jogo. E que prazer, viu, Edu Pinheiro? Tá contigo mais uma noite. Qual que é o cardápio aí? Participando aqui do Concentração. Vai perguntar qual é o cardápio. Qual que é o cardápio aí? É peixe? Hoje o cardápio aqui é picanha na brasa, né? É picanha na brasa. Eu não tô participando, né? Porque eu tô aqui. Claro que não. O Edu, você sabe que, Bolle, você sabe que aqui no Mato Grosso do Sul é uma hora antes, né? Sim. Então agora aqui, ó, estamos às 19 horas e 54 minutos. Aqui é uma hora antes, né? E aqui hoje é picanha, mas amanhã, Bolles, amanhã, cara, a pescaria hoje à tarde rendeu. Mas comprou ou pescou mesmo? Foto... Hã? Comprou ou pescou? Não, vou mandar foto no... Não, aliás, foto não adianta, né? Não. Porque foto hoje, com Photoshop, todo mundo dá uma disfarçada. Mas hoje eu pesquei o peixe para amanhã, porque amanhã é sexta-feira santa, a galera gosta de um peixe, eu também, aliás, eu adoro peixe, né? E amanhã, depois eu vou postar no grupo aí também, porque amanhã tem pintado, tem tucunaré, tem sashimi pantaneiro, é sensacional, Boles. Tá vendo, Edu? É tigrou, hein? Rápidas pinceladas. Tá cada vez mais tigrando. Você sabe, viu, Edu, mas você sabe ainda? Daí, mas isso aí é conselho do oráculo, sabe por quê ou não? Ele falou, Gleg, você vai estar sozinho, então aproveita e dá uma tigrada, viu? Grande Zorzinho, sensacional, eu brinco, mas adoro vocês, um abraço a toda a galera contigo. Pessoal, rapidamente, olha, é Bárbara Guimarães o nome dela? Eu fico muito feliz. É uma repórter, essa mocinha trabalhou aqui na TV Bandeirantes. E ela foi para São Paulo trabalhar lá no... Como é que é o nome do programa da Band? Melhor da Noite. O Melhor da Noite é o programa toda noite na TV Bandeirantes. E a Bárbara Guimarães fazendo reportagens especiais. Menina brilhante. Saiu daqui de Campinas. Trabalhava com o Senna lá, Walter Senna, o chefe dela.
Tá lá em São Paulo brilhando, fazendo viagens, reportagens especiais. Ela tá, 53 mil campos de futebol. Ela tá comparando uma área que ela foi visitar que é do tamanho de 53 mil campos de futebol. É uma área rural, tá na reportagem. Tá rolando agora na TV Bandeirantes. Gente, deixa uma faturada. O nosso papo é Palmeiras Novo Horizontino, mas eu vou dar uma faturada e depois... Alô, Catarino! Rapidamente, falar das principais contratações de Ponte Guarani para encerrar a concentração, mas curtinho, tá bom? Prometo. Agora são 20h56. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Fim de mês imbatível para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas incríveis da Dicompel e Perlex. Conjunto interruptor simples Mônaco 4,99. Conjunto tomada simples Mônaco 4,99. Cabo flexível perfil diversas cores 2,5 mm rolo 100 metros 149,90. Aproveite as ofertas até 30 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Fim de mês imbatível é na Telha Norte. Vem! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Concentração. 20h35, Boris narra Palmeiras e o Novo Horizontino. Palmeiras escalado, o Novo Horizontino também. Já o Catarino repete. Bom, pra aproveitar aqui, Catarino, vamos lá. Eu começo aqui pela Ponte, das principais colocações. Eu separei por posição, você me corrija, por favor, tá bom, Catarino? Tá bom, vamos lá. A goleiro, a Ponte contratou o William Asman. Isso, William Arthur Asman. Vindo do Santa Cruz. Você tá indo muito bem. Lateral direito, não tem ainda. Cogitou o Vitor Ricardo, mas é buchicho ainda. Zagueiro é Jailson, do Água Santa. Joilson, perdão. 32 anos, vindo do Água Santa. Joilson do Água Santa, zagueiro chegando. O Sérgio Rafael do Nova Iguaçu. Isso, tem um pré-contrato, né? Com o Sérgio Rafael. Nova Iguaçu tá na final do Campeonato Carioca, vai pegar o Flamengo. E após aí o Campeonato Carioca, ele deve vir jogar aqui na Ponte. Sérgio Rafael. Lateral esquerda, trouxe Zé Mário da Inter de Limeira, é isso? Não, ainda não fechou, Edu. Zé Mário ainda não está fechado. Existem ainda algumas pendências burocráticas. Outros clubes, inclusive o Guarani, também interessados no jogador. Então ainda não fechou com o Zé Mário. Mas é um nome ainda cogitado no Moisés Zucarelli. Zé Mário também, o Guarani disputa o Zé Mário, da Inter de Limeira. Volante, trouxe o Lucas Bochecha. Bochecha, esse é o Bu. É o Bu. É o Bu. O Bu foi pro Botafogo e Ribeirão Preto, né? Isso, Bochecha, Lucas Bochecha, 23 anos da Inter de Limeira. Lucas Bochecha, Inter de Limeira, volante, já apresentado na Ponte. Agora, me fala uma coisa, o Dudu Vieira, contratando, ele é meia ou é volante? Ele joga mais como meia, né? Ele foi colocado como volante pela própria Ponte Preta, mas no Santo André, onde ele estava na última passagem, agora no Campeonato Paulista, na Chapecoense também, ele joga mais como meia do que como volante.
Dudu Vieira, 30 anos, Edu. Então, Dudu Vieira, por enquanto, meia, veio do Santo André. Confirmado também. O Boris me lembra aqui também que já chegou até a jogar como lateral, Dudu Vieira. É bem polivalente, né? Muito bem, vamos aguardar. Atacante, Everton Brito, da Inter de Limeira. 29 anos, né? Fez um bom Campeonato Paulista pela Inter. Também já foi confirmado, inclusive já está treinando com o grupo. E a Ponte trouxe também o atacante Matheus Regis, do São Bernardo. Isso, esse veio por empréstimo, né? Matheus Regis que fez gol contra a Ponte, né? No jogo lá do São Bernardo, naquele empate, ele veio por empréstimo e também já tinha contratado outro atacante, o Vinícius, né? Esse que já atuou, inclusive, nas últimas partidas aí, na última partida contra o Palmeiras, ele entrou, o Vinícius, que veio lá do Inter de Lages. E o Brigatti perdeu o auxiliar técnico Basílio Amaral, o Basílio saiu. E chegou o Fernando Alcântara, né, que trabalhou no futebol, trabalha no futebol desde 94, teve participações em várias equipes. Então, Fernando Alcântara é o novo auxiliar do João Brigatti. Vamos pro... Olha, você me desculpa, da Ponte é isso que eu tenho. Alguma novidade? Não, são essas mesmo, mas confirmados são esses jogadores, Edu. Vai Tigrar? Ô, Edu. Pois não, senhor? Não, rapidamente. Não. Rapidamente, não, Edu, só para dizer sobre essa questão. Você estava falando agora do Basílio, né, que acabou saindo aí. A Ponte contratou um excelente profissional, né? Mas eu gostaria de entender o porquê que o Basílio saiu, tá? Não sei, deve ter recebido alguma proposta, alguma coisa. Por que eu digo isso? Porque o Basílio, há quantos anos a gente ouve falar que o Basílio é auxiliar do Brigatti, né? E é auxiliar do treinador, não é auxiliar do clube, tá? Então, Edu, é importante que a gente saiba por quê. Porque o Basílio sempre andou com o Brigatti em todos os lugares. Aliás, o Brigatti trabalhou no Sampaio Correia, no CRB, no América de Natal, né? E sempre com o Basílio. Eu queria saber o que aconteceu com o Basílio. Porque, assim, Ponte, não, queremos contratar um profissional melhor, ok, né? Mas seria importante que a gente soubesse o que realmente aconteceu com o Basílio, porque esse cara né? Na minha modesta opinião e na minha leitura, braço direito do João Brigatti, né, Edu? Pois é, achei estranho também. Eles... A Ponte divulgou que foi divergência de ideias, viu, Edu? Mas não informou se foi divergência de ideias entre o Basílio e o Brigatti ou entre o Basílio e a diretoria. Isso não foi divulgado, mas a informação foi ideias diferentes, divergência de ideias aí que culminou na saída do Basílio. Olha, vamos ao Guarani, as principais colocações, eu tenho aqui volante, eu não sei, goleiro não chegou, zagueiro também não, pode ser que eu tenha falhado, zagueiro, lateral esquerdo e goleiro. Olha, volante, eu tenho aqui, o Guarani contratou Kaique, Botafogo do Rio, né, Kaique, o Lima voltou, veio da Inter de Limeira, meia tem o Bruno Oliveira, que estava na Coreia, tem o Luan Dias, está confirmado ou não? Ainda não, Luan Dias não. Luan Dias. É o nome cotado ainda, mas não foi anunciado, não fechou ainda. Tem proposta também do Goiás, o Luan Dias, né? Ele está treinando em separado, não está com o Água Santa e tem proposta também do Goiás, mas o Guarani confia no acerto com o Luan Dias, sim, para a sequência da temporada. O Luan Dias, ele já está, o Água Santa já tem treino em separado, já foi liberado para negociar com outro clube, né? Uhum. E até por isso está negociando, tem essa proposta do Goiás, que também vai disputar a Série B. Bom, atacante, o Ayrton fez a sua estreia no último jogo do Guarani, entrou um pouquinho, né, o Ayrton? Isso, vindo do Atlético Goianiense na negociação envolvendo o Derek, e já atuou naquela partida contra o Bragantino na última rodada do Campeonato Paulista. E o Caio Dantas, está confirmado? Caio Dantas ainda não está confirmado, também não está certo, também é aquela mesma questão, né, a questão da concorrência. Caio Dantas é um jogador que é visado e objetivado também por outras equipes, mas Guarani, que foi um dos primeiros a começar essa conversa, confia no acerto com o Caio Dantas. E o Guarani contratou, Renier? Isso. Renier, 20 anos, atacante, né, revelado pelo Santos, uma das joias do Santos. O Santos esperava que realmente esse jogador poderia ser mais uma promessa a ser cumprida, mas ele teve muitas contusões, problemas no joelho, acabou sofrendo bastante e agora foi contratado pelo Guarani. Renier, atacante de 20 anos, Edu. Vamos lá, Palmeiras, por gentileza, com... Oi, Edu. Pois não? Não, só um detalhe, né? Opa. Até como registro, na quarta-feira, ontem, né? Ontem nós tivemos um amistoso do Corinthians contra o Londrina e o Fagner se envolveu numa confusão lá com um jogador do Londrina, né? Acabou sendo expulso. Sabe qual era o jogador, Edu? Iago Teles. Iago Teles. Iago Teles. Fez a estreia dele com a camisa do Londrina, encarou o Fagner frente a frente. Fagner foi expulso, inclusive, né? Iago Teles ontem fez a estreia com a camisa do Londrina, Edu.
Muito bem, vamos lá, repita por gentileza a escalação do Palmeiras, Vladimir Catarino. O Everton 21, 2 Marcos Rocha, 26 Murilo, 13 Luan, 22 Piquerez, 5 Aníbal Moreno, 8 Zé Rafael, 23 Rafael Veiga, 12 Mike, 9 Hendrick, 42 Flaco Lopes, Edu. O Novo Horizontino? Jordi 93, Luizão 25, César Martins 37, Chico 44, William Lepo 97, Giovanni 5, Marlon 8, Rômulo 10, Heverson 16, 30 Vagninho, 9 Neto Pessoa. Olha, na opinião de vocês, para fechar, Gleger, Bolis e Catarino, nos estaduais, qual foi a maior surpresa ou decepção? Atenção, hein? No Campeonato Paranaense, o Coritiba foi eliminado pelo Maringá. Afinal, vai ser Atlético e Maringá. Eu tenho aqui no Carioca, todo mundo sabe, Nova Iguaçu eliminou o Vasco. Afinal, é Flamengo e Nova Iguaçu. Começa agora final de semana. Lá em Goiânia, o Goiás foi eliminado nas quartas de final pelo Goiânia. A final vai ser Vila Nova e Atlético. Sem muita surpresa. No campeonato, tem mais aqui, ó. No Gaúcho, o Internacional foi eliminado pelo Juventude. Foi 0-0 em Caxias, 1-1 no Beira-Rio. Nos pênaltis, ganhou o Juventude. A final vai ser Juventude e Grêmio. Deixa eu ver aqui. No Carioca, já falei. Nova Iguaçu, grande sensação. No Catarinense, Avaí e Figueirense estão de fora. A final é Brusque e Criciúma. No Mineiro, Atlético Cruzeiro, normal. No Baiano, Vitória e Bahia vai ser a final, normal. No Cearense, normal, Fortaleza e Ceará. No Pernambucano, Náutico Sport é a final. O Santa Cruz ficou de fora. Gleger Zorzin, na sua opinião, a maior surpresa até agora nos principais estaduais, Zorzin? Edu, pra mim, duas surpresas. Duas. A primeira, o Vasco, né? O Vasco sendo... Aliás, eu assisti... Estávamos juntos numa transmissão, né? Tava eu, você, do Tigrão, tava junto. E nós no apito final, e o Tigrão tava meio que narrando ali, né? O jogo entre Vasco e Nova Iguaçu. Foi. E para mim, sem dúvida nenhuma, essa é uma grande surpresa, Nova Iguaçu na final do Carioca. E a outra, o Internacional, né? O Internacional ficando fora. Mas pô, Juventude tem muita força, claro. Mas lá no Rio Grande do Sul a gente sabe como é que funciona, né? E para mim, a maior surpresa, a do Vasco ficar fora e Nova Iguaçu na final. E a segunda, sem dúvida nenhuma, o Internacional ficar fora aí da disputa do Gauchão. O Internacional não ganha o Gaúcho desde 2016. Desde 2016 o Inter não ganha o Gauchão. Muito bem. Mas ele tem um time melhor, viu, Edu? Né? Tanto sim. Que, acho que, se eu não me engano, ele meio que no Grenal lá, o Internacional atropelou o Grêmio, né? E assim, todo mundo acreditava que o Internacional estaria na final. Né? Mas assim, para mim, por isso que eu disse, né? A grande surpresa, né, no Carioca, mas essa do Internacional ficar fora. Eu esperava pelo menos o Internacional na final. E para você, Boris, a grande surpresa agora nos estaduais. Corinthians fora, nem se classificar para as quartas de final. Verdade, bem lembrado, bem lembrado. E para você, Catarino? Eu fico com a do Gaúcho, né? Acho que o Internacional foi uma grande decepção. Aliás, tem sido assim nos últimos anos, né? Tinha tudo aí para se classificar e pegar o Grêmio mais uma vez, então eu fico com a do Campeonato Gaúcho, Edu. Olha, e parabéns ao Boris, lembrando aqui, porque, repetindo, a federação publicou hoje os jogos final de semana, semifinal da Série A2, 15h10 o sábado, Bauru, Noroeste e Santista, e no domingo 11h10 da manhã, 11h10, domingo, na Javari, Juventus e Vero Clube. Depois, no outro final de semana, a inversão de mando. Os finalistas sobem para o Paulistão, depois decide o título, e ontem foram eliminados Ferroviária, São Bento, São José e o 15, os 4 jogaram em casa, e olha, Ferroviária e Juventus foi 0-0, foi para os pênaltis, porque foi 1-1 na Javari, e nos pênaltis a Ferroviária errou 3 pênaltis, coisa incrível, e o Juventus venceu por 3-1. Meus amigos, final do Concentração Bandeirantes, vem aí a outra semifinal do Paulistão, hein? Leandro Boris vai narrar aqui Palmeiras e Novo Horizontino, e até já! Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Futebol
aí mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bola de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma transmissão esportiva e hoje é noite de decisão, vale vaga na grande final do Campeonato Paulista, o campeonato estadual mais importante do Brasil. Hoje, quinta-feira, dia 28 de março de 2024, Allianz Parque. Tem o atual bicampeão Palmeiras encarando o Novo Horizontino, que surpreendeu ao eliminar o São Paulo jogando em pleno estádio do Morumbi. Novo Horizontino, um time conhecido, quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. Não perdeu ainda para os chamados grandes neste Campeonato Paulista. Empatou justamente na estreia diante do Palmeiras. Depois venceu Santos e Corinthians fora de casa e, como eu disse, eliminou a equipe do São Paulo. Porém, vai pegar o único invicto da competição. O Palmeiras, que busca chegar à quinta final consecutiva. Campeão em 20, em 22 e em 23 e em 21, acabou ficando com o vice-campeonato. É o Palmeiras de Abel Ferreira que volta para casa depois de quase um mês no gramado sintético, que foi reformado depois de muitas reclamações. É o Verdão que eliminou a Macaca, eliminou a Ponte Preta na fase quartas de final, pegando justamente o Novo Horizontino, e quem passar deste duelo único, que em caso de empate no tempo normal será decidido nos pênaltis, para encarar o Santos na grande decisão do Campeonato Paulista. E a Rádio Bandeirantes de Campinas entra em campo para levar a emoção do futebol para você nesta noite de quinta-feira, véspera de feriado, amanhã sexta-feira da paixão. Você que está no seu carro curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes, está se deslocando, passando aqui pela região. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É para a torcida que canta e vibra, para a torcida do Palmeiras em campo no Allianz Parque já já. 9h35 diante do Novo Horizontino. E aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas do FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A melhor transmissão do jogo em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, é suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado com
promoções para a Páscoa. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Telha Norte, mês do consumidor imbatível em ofertas de tomadas e interruptores de Compel e toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br e Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Emoção aqui na Rádio Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade da RB. Vamos juntos, você que está no YouTube com imagens da nossa equipe, não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário, participe conosco na nossa arquibancada virtual. É o timaço de Carlos Batista em campo para levar a emoção do futebol, semifinal do Campeonato Paulista. O Santos já está lá na decisão e aguarda de camarote. Qual será o seu adversário, Palmeiras ou Novo Horizontino? E vem chegando a repórter Bandeirantes Vladimir Catarino com as últimas do Verdão antes da bola começar a rolar no Allianz Parque. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande abraço para você. Boa noite, Vlad. Oi, Boles, boa noite. Um abraço para você, um abraço especial para o ouvinte ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor palmeirense. Verdão quer chegar à 5ª final consecutiva do Campeonato Paulista, buscando o tricampeonato. Tem mais uma vez a confiança e a força da sua torcida. Volta a jogar no Allianz Parque, mais de 40 mil ingressos vendidos antecipadamente, e confia também no potencial do seu elenco, principalmente Flaco Lopes, artilheiro do Campeonato Paulista com 10 gols, e o garoto prodígio Hendrick volta da seleção brasileira com mais moral ainda. O time é o mesmo que goleou a Ponte Preta, confiante em mais uma classificação nesta noite contra o Novo Horizontino. É o Novo Horizontino, Tigrão, que quer, que não é o nosso, é o do Novo Horizontino, quer estragar a festa do Palmeiras. Quais são as últimas do time de Novo Horizonte em Vladim? Como você disse, ainda não perdeu para nenhum time grande nesse campeonato, mas tem um tabu contra o Palmeiras. Já enfrentou 8 vezes o Verdão, todas no Campeonato Paulista e nenhuma vitória. 2 empates e 6 derrotas. Para o jogo de daqui a pouco tem apenas uma mudança com relação à partida contra o São Paulo. Heverson volta à lateral esquerda ou ala esquerda no lugar de Danilo Barcelos. Mantém o esquema com 3 zagueiros e confiança, apesar de ser franco atirador daqui a pouco contra o Palmeiras. A análise do jogo do comentarista que já esteve lá dentro e conhece do riscado, Gleger Zorzin, vem chegando com o seu destaque no comentário de Palmeiras e Novo Horizontino dentro desta grande jornada esportiva. Alô, alô, Gleger, um grande abraço para você, boa noite. Boa noite, Boles, um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. O jogão de bola, né, Boles? A gente sabe que o Palmeiras ainda não perdeu, o Novo Horizontino ainda não perdeu para nenhum dos grandes. Agora, é um jogo diferente, né? Tudo bem que o Palmeiras está voltando ao Allianz Parque, né? Gramado totalmente reformado, né? A torcida fazendo aquela pressão, mas esse time do Novo Horizontino merece muita atenção, né? Porque tem no seu camisa 10 o Rômulo, que já está aí praticamente negociado com o Palmeiras, né? Vai fazer parte desse elenco palmeirense, né? Um baita de um jogador, e o Novo Horizontino tem um bom conjunto. Mostrou isso no último jogo contra o São Paulo, eliminando o São Paulo lá no Morumbi. Agora, o Palmeiras, claro, é o favorito. Eu acredito que sem dúvida nenhuma tem tudo para vencer o jogo, mas por que não surpreender? E como eu estava dizendo aí agora há pouco no programa Concentração, eu vou estar torcendo aqui para o Novo Horizontino. Eu acho que para o futebol paulista é importante isso. É importante esses times do interior mostrarem a sua força, mostrarem que a estrutura, né, que o bem-estar do atleta em si vale a pena. E tá aí uma oportunidade. O Novo Horizontino que joga sem responsabilidade toda para o seu adversário. E eu tô acreditando que, primeiro, teremos um grande jogo, um grande duelo e, por que não,
né, uma zebra. E a zebra, sem dúvida nenhuma, é a vitória do Novo Horizontino. Boles. Já tem bola rolando, 9h35 no Allianz Parque, tem Palmeiras e Novo Horizontino, semifinal, jogo único do Campeonato Paulista. Vladimir Catarino, aproveitando o ensejo, chega para trazer destaques e informações da dupla campineira. Guarani, Ponte Preta e Guarani. As equipes que seguem na preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B, a Bezona que vai pegar fogo. Rasga uma manchete do Bugrão aí, Vladi. Guarani, que já confirmou 4 reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, está no aguardo de Luan Dias e Caio Dantas para completar esse primeiro ciclo de contratações para a disputa da B. É o Boles. E quais são as últimas da Macaca da Ponte Preta? Já a Ponte anunciou 8 jogadores, 8 reforços, entre eles a presença do Matheus Regis vindo do São Bernardo e o William Asman, goleiro vindo da equipe do Santa Cruz. Ainda não anunciados oficialmente, a Ponte Preta estreia contra o Coritiba na Série B do Brasileiro. Portanto, as informações de Guarani, Ponte Preta e Guarani dentro desta grande jornada esportiva da Bandeirantes, que tem ele, o plantão e âncora, Edu Pinheiro, vem chegando, trazendo o seu destaque. Faletuzaço, um grande abraço para você, boa noite. Boa noite, Boris, uma alegria ser seu plantão, um grande abraço a todos da nossa equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Já eu venho no Em Dia com a Bola, hein? Aqui trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro, Gilberto Sufi e Danilo Capucci, colando, hein? Colando em Dia com a Bola. Futebol é com a Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Família Gianni Restaurante, o Em Dia com a Bola. Então o Santos já está na final. Ontem 3-1 no Red Bull Bragantino. O jogo foi na Neoquímica Arena com um público de 44.804. Olha, deixa eu falar para vocês da Série A2. Ontem tivemos as equipes que foram para a semifinal. O Juventus eliminou a Ferroviária, o Noroeste eliminou o São Bento, o Vero Clube eliminou o São José e a Portuguesa Santista eliminou o 15 de Piracicaba. E ficou assim, sábado 15h10 em Bauru, Noroeste e Portuguesa Santista. E domingo 11h10, Juventus e Vero Clube. Aí no outro final de semana, o jogo da volta, os vencedores sobem para o Paulistão e decide o título da Série A2. Campeonato Paranaense, a final vai ser Maringá e Atlético, primeiro jogo em Maringá sábado, depois jogo da volta em Curitiba no dia 6 de abril, lá em Goiás. A final é Vila Nova e Atlético. O primeiro jogo é domingo no Opa, campo do Vila Nova, depois o jogo da volta vai ser do Atlético Goianiense. Lembrando que pelo campeonato, atenção, campeonato gaúcho, a final é Juventude Grêmio. Primeiro jogo é sábado, lá em Caxias, jogo da volta na Arena Grêmio, no dia 6 de abril. Lembra que o Juventude eliminou o Internacional. Final do Carioca, é Nova Iguaçu e Flamengo. Primeiro jogo vai ser sábado, 17 horas, Maracanã. No dia 7, domingo, Maracanã, jogo da volta. No Catarinense, a final é Brusque e Criciúma. Avaí e Figueirense ficaram de fora. Depois, sábado, dia 6 de abril, jogo da volta em Criciúma. No Campeonato Mineiro, começa sábado, Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. No dia 7 de abril vai ser no Mineirão. Final no Baiano, Vitória e Bahia. Barradão começa a final domingo, 16 horas. No Campeonato Cearense, a final é Fortaleza e Ceará. Começa sábado, 16h40 no Castelão. No Pernambucano, a final é Náutico Esporte. Começa sábado nos Aflitos, jogo da volta, Arena Pernambuco. Lembrando que semana que vem começa a Libertadores, hein? Terça-feira, o Flamengo joga na Colômbia com Milionários e o Grêmio joga na Bolívia com o The Strongest. Na quarta-feira, o Botafogo do Rio recebe o Júnior da Colômbia. O Fluminense vai no Peru pegar o Alianza Lima. O Palmeiras na quarta pega na Argentina o São Lourenço. Na quinta-feira, dia 4, o São Paulo joga na Argentina com o Talheres e o Atlético Mineiro joga na Venezuela contra o Caracas. Começa também a Sul-Americana. Na terça, o Inter joga na Argentina com o Belgrado. O Atlético Paranaense joga a terça no Paraguai com o Almeliano. E o Corinthians joga a terça em Montevidéu contra o Racing. Na quarta-feira tem Cuiabá e Lanús lá em Cuiabá. O Red Bull Bragantino recebe o Coquimbo do Chile, Coquimbo exótico.
O Fortaleza pega lá no Paraguai o Sportivo Trinitense. E na quinta-feira, dia 4, o Cruzeiro pega no Equador o Universidade de Quito. E na Copa Nordeste, importante, hein? Nós tivemos ontem a última rodada da fase de classificação na Copa Nordeste. Se classificaram, vamos lá, o Sport vai pegar o Ceará, o Fortaleza vai encarar o Altos do Piauí, o Bahia vai pegar o Náutico e o CRB vai pegar o Botafogo da Paraíba. É partida única, hein? Partida única. O Sport em casa, Fortaleza em casa, Bahia em casa, CRB em casa. Terminou empatado, é pênalti. E o campeão, depois mais pela frente, o campeão vai para a Copa do Brasil ano que vem, o campeão da Copa Nordeste. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Gianni. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional. Muito crocantes. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. A magia da Páscoa também está no Iga Atacado. Variedade, economia, facilidade. Até 3 vezes sem juros no cartão Tricard do Iga Atacado. Mínimo de R$300 em compras até 1º de abril. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Fim de mês imbatível para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas incríveis da Dicompel e Perlex. Conjunto interruptor simples Mônaco 4,99. Conjunto tomada simples Mônaco 4,99. Cabo flexível perfil diversas cores 2,5 mm rolo 100 metros 149,90. Aproveite as ofertas até 30 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Fim de mês imbatível é na Telha Norte. Vem! Vem aí a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Volks 0 km com preços exclusivos. Confira! T-Cross com bônus de até 22 mil e Nivus com bônus de até 12 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. Aproveite, pois as ofertas são por tempo limitado. Vá até a loja mais próxima de você para um test drive ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Volkswagen é na Germânica Volkswagen. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Funilaria e pintura é na Loja do Mecânico, com preços que cabem no seu bolso. Confira. Conjunto de espátulas plásticas Raven, R$ 79,90. Ventosa dupla, 80 quilos, Lite, R$ 24,90. Válidas até 30 de março. Loja do Mecânico, em Campinas, Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone Whats 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Leandro Boli. E estamos de volta, equipes no gramado, já tem bola rolando e aqui na Bandeirantes da Ficha Técnica do Jogo. Ficha Técnica do Jogo na Rádio Bandeirantes. Verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Palmeiras escalado pelo técnico Abel Ferreira com Everton, goleiro 21, 2 Marcos Rocha, 26 Murilo, 13 Luan, 22 Piquerez, 5 Aníbal Moreno, 8 Zé Rafael, 23 Rafael Veiga, 12 Mike, 9 Hendrick, 42 Flaco Lopes. No banco, Marcelo Lomba, Vanderlan, Rony, Gustavo Gomes, Caio Paulista, Lázaro, Breno Lopes, Gabriel Menino, Richard Rios, Luiz Guilherme, Naves e Estevão. Campo veloz, imponente, concentrado na força da glória. Novo Horizontino de Jordi, 93, 25 Luizão, 37 César Martins, 44 Chico, 97 William Lepo, 5 Giovanni, 28 Marlon, 10 Rômulo, 16 Heverson, 30 Vagninho, 9 Neto Pessoa. Eduardo Batista é o técnico, que vai ter no banco Ayrton, Rodrigo Soares, Rafael Donato, Rodolfo, Luca, Danilo Barcelos, João Afonso, Raul Prata, Dantas, Renato Palme, Paulo Vitor e Fabrício Daniel. Arbitragem do jogo. Ela que já apitou 9 jogos nesse Campeonato Paulista, Edna Alves Batista comanda o apito. O assistente 1 é Daniel Luiz Marques, assistente 2, Rafael Tadeu Alves de Souza. O quarto árbitro, Douglas Marques das Flores. No VAR estará Márcio Henrique de Góes. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Um detalhe importante que eu queria frisar aqui é a participação da Edna na arbitragem, né? É um jogo decisivo, é uma semifinal de Campeonato Paulista e ela tem aí durante toda a sua carreira mantido sempre o mesmo critério. Eu gosto da Edna no apito, né? Não tem pressão, não tem essas coisas não. Ela vai no que tem que ser e a Edna tem muita personalidade. Então, para mim, a arbitragem do jogo tá tudo certo, tá tranquilo e a Edna vai conduzir com maestria esse grande jogo. Eu espero uma grande partida. Um Palmeiras pressionando, claro e óbvio, tá jogando em casa, né? Tem muita força, principalmente nesse meio de campo, né? Que tem o Moreno, que tem o Zé Rafael, que tem o Rafael Veiga, é um meio de campo muito contundente, né? Um ataque com o Hendrick, né? Que fez inclusive o gol na seleção brasileira, aliás os 2 gols, né? 2 gols aí nos últimos 2 amistosos da seleção brasileira, tá voltando o Hendrick, né? E o Flaco Lopes, que é o artilheiro da competição, olha o que o Novo Horizontino vai enfrentar. Mas às vezes eu rebobino a fita, né? E volto quando eu atuava, e quando eu enfrentava grandes clubes, né? Como é o caso do Palmeiras hoje, e o Novo Horizontino está enfrentando, eu acho que tem que jogar, sem dúvida nenhuma, responsabilidade toda pro lado de lá. Eu acho que é isso que o Novo Horizontino tem que fazer. Porque tem um bom time. Tem um time muito organizado, tem um time muito bem treinado, isso é fato, né? E a gente conhece o Eduardo Batista, é um grande treinador. Independente do que vai acontecer, eu acho que vai ser um grande jogo. Tem algumas revelações esse time do Novo Horizontino. E por que não surpreender? É isso que eu estou esperando. Eu estou esperando um grande jogo, um jogo muito competitivo,
não só o Palmeiras em cima, mas o Novo Horizontino marcando alto em alguns momentos, não dando espaço para que o Novo Horizontino evolua e que ele possa fazer em alguns momentos aí uma pressão, numa roubada de bola e tentar surpreender. Por que não? Mas, sem dúvida nenhuma, Boles, ouvintes aí da Rádio Bandeirantes, o Palmeiras é favorito, mas vou estar aqui torcendo para que seja um grande jogo e que o ouvinte da Rádio Bandeirantes, sem dúvida nenhuma, tenha um espetáculo à parte, porque é um jogo, sem dúvida, de muita competitividade e de muita emoção, digamos assim. Tomara que o Novo Horizontino vença. É isso que eu tô esperando, viu, Boles? Tudo pronto no Allianz Parque, saída com o time do Palmeiras, apita Edna Alves. Tem bola rolando, vamos juntos conhecer o segundo finalista do Paulistão 2024. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e você já sabe, o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos, Palmeiras e Novo Horizontino com Timácio de Carlos Batista no FM 85.7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Palmeiras está voltando para casa, quase 30 dias de reforma no gramado sintético do Allianz Parque para pegar o Novo Horizontino. E hoje joga todo de branco o Palmeiras, mas não é a camisa número 2, né, Vladimir Catarino? É uma camisa alusiva a uma campanha, né, de combate ao crime de ódio. Tá bem pequenininho o nome do patrocinador, também o número e o símbolo do Palmeiras, quase toda branca a camisa do Palmeiras hoje. Bora. O Novo Horizontino com uniforme tradicional, a camisa nas cores preta e amarela. Vem Verdão pro campo de ataque, Zé Rafael já meteu no corredor para Piquerez, boa bola, já olhou para a área e prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol para Flaco Lopes, subiu com ele o zagueiro Rafael Veiga, tentou, Jordi, saiu do gol. Sai do gol para fazer a defesa, chegada a primeira perigosa do Palmeiras, Vladir. O cabeceio do Flaco Lopes foi dividido ali com o zagueiro do Novo Horizontino e amorteceu a bola para que ficasse tranquila nas mãos do Jordi. Flaco Lopes, que é o artilheiro do Campeonato Paulista, 10 gols. Encontre a magia da Pasca no Iga Atacado. Parcele até 3 vezes sem juros no cartão Tricard mais do Iga Atacado. Mínimo de R$300 em compras até 1º de abril. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Comecinho do jogo, placar de 0-0, você ligado nesta quinta-feira. Véspera de feriadão prolongado. Não foi nada, só troquei aqui o cabo que entrou o microfone em cima do outro cabo, mas está valendo. Vamos juntos para você ligado pelas principais ruas e avenidas de Campinas por toda a região. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. E não esqueça, você no YouTube, deixe o seu like. Trabalha para no campo defensivo César Martins, enquanto o goleiro Jordi. Do Horizontino que não perdeu para os grandes neste Paulistão. Com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, tentou o passe no comando, chega Mike de cabeça para fazer o corte. Insiste Rômulo que vai jogar no Palmeiras logo vai jogar. Em abril ele está jogando com a camisa do Palmeiras. Vem Novo Horizontino, bola no comando, chega Luan, protege, pé direito, recobra o goleiro Everton, que tira de qualquer maneira por Verdão. Tentou Flaco Lopes, tira lá atrás, César Martins, briga pelo alto Mike. Sobra da bola para Flaco Lopes, tentou passe para bater no braço do Marlon, pelo menos o Palmeiras pediu, a Edna mandou seguir. Bola ainda para o time do Novo Horizontino. Entre quarta defesa, na sequência, falta. Jogo parado, é falta em cima do Zé Rafael, o jogo está parado. Fala aí, Gleger. Não, eu só queria que o Vladimir dissesse para mim o que seria trocar de cabo. Trocar de cabo, vou explicar para você, Gleger, em rápidas pinceladas. Às vezes o seu cabo não está funcionando mais como funcionava antigamente. Então não está funcionando a contento. Então não resta outra alternativa a não ser trocar o cabo. Tá explicado, Gleger. Agora você prefere trocar o cabo ou trocar óleo? Eu acho que eu vou trocar o cabo. Vem bola Murilo pro time do Palmeiras, fez o passe errado, chega para fazer o corte, o William Lepo para Mardon na velocidade, tentou no Horizontino, passe curto, chega Murilo para fazer o corte, Murilo para Piquerez recolhe, domina na margem do campo e volta a bola pro goleiro Everton. Alô, José Antônio do Amaral Caprânico, Zé Guarani, tá ligado, valeu Capra, já deixou o seu like lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do Palmeiras para sair, jogando no campo defensivo, Marcos Rocha, ele parou, prendeu o defensor, é o capitão do Verdão, com o pé direito fez o passe na ponta para Mike, chega bem para fazer o corte lá atrás, César Martins. Jogou na ponte, colocou a bola para fora, cedendo o lateral para o Verdão. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. 4 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. O Santos já está com a sua vaga assegurada no Paulistão na final. Desde 2016. Quando venceu o Grêmio Osasco Audax. Naquela ocasião, o Audax era comandado pelo Fernando Diniz.
último título do Santos e, consequentemente, a última vez que chegou na final do Campeonato Paulista. Ontem derrotou o Red Bull Bragantino. O que você acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes com a narração do Roger Williams. Sai jogando o time do Palmeiras no campo ofensivo. De novo, bola recuada para o goleiro Everton, jogando todo de azul. Levanta a bola de GPS lá pro Marcos Rocha, com estilo. Olha por um lado, toca pro outro, pro Hendrick. Tentou devolução, corte do time do Novo Horizontino. A bola saiu. É lateral pro Verdão para fazer a cobrança. Marcos Rocha vem pra bola. Mike pediu no comando. Chegou forte o zagueirão do Novo Horizontino. Pediu falta. O árbitro mandou seguir. Ou a árbitra mandou seguir. Ela não marcou a falta, não. Mandou seguir. Bandeirinha também perto do lance. Mandou seguir. Tentou a saída rápida do Novo Horizontino. Bola fica de graça para o argentino Aníbal Moreno. Recolhe, domina para o Verdão no círculo central para Murilo. Murilo empurrou na ponta para Rafael Veiga. Passou Piquerez. Levantou para Flaco Lopes. Jordi saiu, não achou nada. A bola passou por todo mundo. Protege do outro lado. Reverson. A bola vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta. O goleirão saiu mal. Lembrou aquele nosso amigo, viu, Vlad? Ah, aquele nosso amigo. Não sairia dessa forma, não, né? Pegaria a bola, pelo menos. O Jordi saiu no vácuo, né? Não alcançou nada. Para sorte dele, não tinha nenhum atacante do Palmeiras ali para aproveitar. Você sabe que tem muito traíra no grupo, né? Tem muito bastante traíra no grupo aí, Só que, ô Boles, deixa rapidamente aqui. Eu quero... Eu acabei falando da galera que tá toda aqui no rancho aqui, mas acabei esquecendo da minha esposa, cara, que tá aqui justamente comigo. A dona Juliana, né? Que acabou de se formar essa semana. Né? E olha, dia 6 de abril eu completo 22 anos de casado. Então um beijo pra minha esposa Juliana. Te amo, meu amor, ela tá aqui. Tá todo mundo ouvindo aqui, viu? A Rádio Bandeirantes, né? E esse goleiro aí, ó, a Zorzinho não fazia isso não. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vem para o programa de ataque. O time do Palmeiras lançado. O Hendrick partiu com a bola dominada e esqueceu da bola. Chegou para fazer o corte lá atrás. A zaga do Novo Horizontino. Na sequência, o Rômulo dominou. Chegou Aníbal Moreno. Falta. E agora ela deu. Falta do Aníbal Moreno. Um pouco depois da risca no meio campo. Falta em cima do Rômulo. E já estará com a camisa do Palmeiras. Você vai jogar contra não. Só se for no treino. O Aníbal Moreno, né, Vlad? E o técnico Eduardo Batista foi perguntado sobre isso, né? Se não poderia afetar a cabeça do Rômulo jogar contra o Palmeiras, já estando contratado pelo Palmeiras. Ele disse que não. Desde quando o anúncio foi feito, o Rômulo cresceu de rendimento, por isso ele confia no jogador nessa partida. Por falar em Eduardo Batista, no próximo dia 30, ou seja, no sabadão, vai completar 52 anos de idade. Tem 51, vai fazer 52 no próximo dia 30, o Eduardo Batista. Tenta o Novo Horizontino na proteção da defesa, a bola vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Palmeiras. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 7 minutos e meio, primeiro tempo. Paulistão, semifinal, jogo único no Allianz Parque. A bola rola e você confere comigo no futebol da Bandeirantes. Palmeiras e Novo Horizontino 0-0. Vem Verdão com Flaco Lopes. Fez o passe pela meia para Zé Rafael. Já meteu na direita para Mike. Mike correu, evitou a saída da bola. Domina, prende, olha, pensa, observa. Tem Hendrick ao seu lado de calcanhar. Deixou para Hendrick. Hendrick puxa a bola para o meio esquerdo. Vem Palmeiras. Curtinho para Aníbal Moreno. Fez o passe na direita para Mike. Foi muito forte. Mike correu, mas não chegou. Bola para fora, é tiro de meta para o Novo Horizontino. Tá 0-0 no Allianz Parque do Pinheiro. Vai começar a semifinal da Série 2 do Paulista, valendo acesso. Sábado, 15h30, Bauru, Noroeste, Santista. Domingo, 11h10, Javari, Juventus e Velo Clube. Depois, o outro final de semana, os Jogos da Volta. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Abraçando a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio, com Gabriel Ribeiro, o homem dos palpites. Também com Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Gilberto Sufi, Gil Kleber. Comando técnico da Rádio Bandeirantes. Aqui vem Palmeiras com o Hendrick, dominou, cortou, limpou, fintou atrás. Aníbal bateu para o gol, em cima da defesa. Voltou para Zé Rafael, a bomba, a bola desvia. Jorge pegou no centro do gol para fazer a defesa. E também abraçando Beto Rebeque e Rafael Palmeira. Este som espetacular da Rádio Bandeirantes, o som ambiente direto do Allianz Parque. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, pela audiência, para você ligado na Bandeirantes, a nossa equipe técnica. Comando do Gil Kleber aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Vem Palmeiras com Marcos Rocha. Recolheu, dominou com o pé direito, abriu na ponta para Piquerez. De cabeça, tentou de primeira para Veiga, passe errado. A bola vai direto para fora em tiro de meta para o Novo Horizontino. Futebol da Bandeirantes para Sicredi, do Seguro ao Consórcio, no cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Tiro de meta para o Novo Horizontino. Lembrando que persistindo o empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.
Vem para a cobrança do tiro de meta o César Martins, mas está apontando para Edna Alves, que um jogador do Palmeiras, o Hendrick, está perto da bola. Agora ele sai e deixa exatamente para o goleiro Jordi. Vem para a cobrança do tiro de meta para o time do Novo Horizontino. Vamos chegar a 10 minutos deste primeiro tempo, está 0-0 no Allianz Parque. Chega Murilo para escorar de cabeça, Rômulo brigou. A sobra da bola fica para Chico, Chico já meteu na ponta, boa, a bola vem Novo Horizontino. Melhor ainda o corte do Marcos Rocha. Chega na antecipação, tira na sequência do lance, a bola ficou para o Hendrick. Tentou aplicar o chapéu para cima do marcador, sofreu a falta, mas levou vantagem. A sobra para o time do Palmeiras com o Mike. Mike recolheu, dominou, esqueceu da bola, deu certo. Conseguiu passe para o Hendrick. Partiu, escapou, limpou, fintou e tentou entre as pernas do marcador e acabou sendo desarmado. Na sequência do lance, o Marlon dominou, tentou no comando, falta. Em cima do Neto Pessoa. Falta esta cometida pelo Luan, Vladimir. Foi o Zé Rafael, né? Não o Luan, quem deixou a zaga, veio aqui no meio campo para cometer esta falta, impedindo aí a sequência do ataque do time do Novo Horizontino. Vem aí a operação de venda Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste o seu 0 km. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vem Novo Horizontino, passe muito forte do Giovani. Para ninguém, foi direto para fora em tiro de meta para o Verdão. A Edna Alves, como disse o Vladimir Cantarino, 9 jogos apitados nesse Campeonato Paulista. Tem uma média de 5 cartões amarelos por jogo. Lançado o Hendrick. Chega Chico, escora de cabeça, a sobra da bola fica para Chico de novo, tira mal. Deu de graça para Aníbal, Aníbal para Hendrick, Hendrick para Flaco Lopes, dominou entre as pernas do marcador. E escapou, chega Marlon na cobertura. O César Martins. Não vai seco não, porque o gringo é liso. Meteu na canetinha, hein, Vladimir Cantarino? Tá com moral, né? Artilheiro do campeonato, marcou 3 gols no jogo contra a Ponte Preta na fase anterior. Bem demais o Flaco Lopes, o Palmeiras segue no ataque. Vem na cobrança do lateral Marcos Rocha. Quando o Marcos Rocha vem para a cobrança, ele encosta lá na placa de publicidade da Paraflu. É um lateral que se transforma em um cruzamento. Flaco Lopes na área, Murilo também na área. Chance para o Palmeiras, placar de 0-0 no Allianz Parque. Marcos Rocha vem para a cobrança do lateral. Força nos braços, jogou para Murilo. Chega a zaga para cortar escanteio. É escanteio para o Verdão bater. O Palmeiras pressiona Vladimir. Sempre perigoso esse lançamento do Marcos Rocha, né? César Martins foi quem colocou a bola pela linha de fundo. Escanteio lá na direita é para o Palmeiras. Quase 12 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Murilo, que estava na área, permanece na área. Vem chegando também o Luan, além do Hendrick e o Zé Rafael. Esses dois dentro da pequena área do Jordim. Vem para a cobrança do escanteio. Rafael Veiga pela ponta direita. Ele prepara o cruzamento, ajeita a bola. Vem para a cobrança do escanteio. 0-0 no Allianz Parque. Rafael Veiga, autorizada a cobrança. Partiu Veiga, pé canhoto, levantou para a boca do gol. Tira lá dentro bem a defesa. A sobra da bola fica para o time do Palmeiras com Aníbal Moreno. Ele ajeita, domina, pé canhoto, levantou. Jordi sai bem do gol e acaba sendo atingido pelo jogador do Palmeiras, que acabou levando a pior. Jordi já fez a reposição, lançado, Rômulo vem Novo Horizontino, tá no mano a mano aqui pela direita, recolheu, dominou, encara a marcação do Aníbal Moreno, levou pro fundo, bateu cruzado, tira lá dentro o Piquerez, a sobra para William Lepo, Novo Horizontino, fica com a bola, entrada na grande área, Giovani, meteu na ponta para Heverson, vai bater pro gol, a bomba, espalma o Everton, a sobra, Rômulo bateu cruzado, tira a defesa, escanteio pro Novo Horizontino. O Novo Horizontino chega perigosamente, Vladimir. Uma jogada que começou com o Jordi, né? O goleiro teve pressa, teve rapidez no lançamento, criou toda essa jogada de ataque, corte da defesa, escanteio que o Rômulo vem na batida. Já o Gleger Zorzin comenta os primeiros minutos de Palmeiras e Novo Horizontino, tá 0-0, tem escanteio do Novo Horizontino para fazer a cobrança. Rômulo vem para a cobrança, tem a 10 estampada na camisa, placar de 0-0, chega perto da bola também o Heverson, atravessa todo o campo para cobrar, se atravessou ele tem que cobrar, saiu, deixou para o Rômulo, autorizada a cobrança, escanteio para o Novo Horizontino cobrar. Rômulo vem para a bola, pé direito, atenção, levantou para a boca do gol de cabeça, o toque no canto, Everton! O Everton salva o Palmeiras, Vladimir Cantarino. Essa foi do Rômulo, quem subiu para cabecear foi o camisa 9, né? Foi o Neto Pessoa, foi quem cabeceou firme no cantinho, buscando o canto exatamente. O Everton buscou, mandou pela linha de fundo. Foi o Luizão, viu lá, de 25. Vem Rômulo pra bola, pé direito, levantou de novo pro Luizão de cabeça. O toque, a bola passa de uma extremidade a outra, vai embora pela linha de fundo. Gleger Zorzin, placar de 0-0 e o Everton foi obrigado a trabalhar, hein, Gleger? Defesa do Everton, né? Você vê que o Novo Horizontino, Bolis, faz um jogo de igual para igual, hein? Novo Horizontino encara, parte para cima. É claro que o Palmeiras é muito forte. Aliás, essa dobra do lado direito
com o Mike, com o Marcos Rocha, é meio que dá para dar uma enganada no adversário, porque o Piquerez é um jogador muito agudo, né? Tá muito presente, tá sempre lá no ataque, e o Marcos Rocha vira uma espécie de terceiro zagueiro. Mas que grande defesa do Everton, hein? Que tá mostrando aí, sem dúvida nenhuma. Tem muito palmeirense cornetando o Everton, né? Mas para mim é um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Novo Horizontino tá bem no jogo, hein, Boles? Placar de 0-0, vamos chegar a 15 minutos do primeiro tempo. Abel Ferreira neste ano, 14 jogos, 9 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. O português vem Palmeiras lançando, o Flávio Lopes tira de qualquer maneira, coloca a bola para fora, Chico. Lateral pro time do Palmeiras bater no campo ofensivo. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo o assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A galera que canta e vibra, a torcida do Palmeiras, lotando praticamente o Allianz Parque. O torcedor que estava com saudades, né, de ver o seu time em casa. O Palmeiras jogou muitas partidas na Arena Barueri desde aquela vitória contra o Santos no Clássico por 2-0. O Palmeiras não jogava no Allianz Parque, foram quase 30 dias. Bola do Murilo, abriu para Nimo Moreno, para Zé Rafael, curtinho para Veiga. Veiga vem buscar a bola no círculo central, marcado pelo Marton, sempre marcado pelo capitão Marton. Ele volta a bola para Luan. Luan abriu curtinho para Marcos Rocha, recolheu, domínio, tentou partir no comando Mike. Chega a zaga para cortar, contra-ataque do time do Novo Horizontino. Chega bem Luan, na antecipação, recupera para o time do Palmeiras, soltou na margem do campo para Hendrick. Hendrick empurrou pela meia para Veiga. Veiga abriu, tocou nas costas do Piquerez. Mesmo assim ele domina, controla a bola, vem marcação do William Lepo. Fechadinho o time do Novo Horizontino. Palmeiras com calma, com tranquilidade, com paciência, roda a bola. Murilo para Luan. Luan ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira. Abriu para Marcos Rocha, ele prepara o cruzamento, balançou para cima, marcação no Rômulo. Levantou para a boca do gol, tira lá dentro o Luizão. A sobra ficaria para o time do Palmeiras e ficou. Zé Rafael dividiu com Neto Pessoa e recupera na cabeça do grande círculo. Ele parou, soltou curtinho para Murilo. Murilo recolhe, domina atrás, a bola para o pé direito. Deixou curtinho agora para Aníbal Moreno. Um pouco depois da risca no meio campo. O Palmeiras tenta o ataque, vira a direita. Marcos Rocha recolheu, dominou pé direito, levantou para o Flávio Lopes na área. Jordi sai bem do gol para fazer a defesa. E atenção, galera, ligado no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 17, primeiro tempo. Semifinal, jogo único do Paulistão, Allianz Parque, a bola rola e você confere comigo e com o timaço de Carlos Batista. Palmeiras e Novo Horizontino 0-0, Edu. Sábado começa a final do Paranaense lá em Maringá, Maringá e Atlético, 6 de abril, sábado, jogo da volta na Arena do Atlético. E aqui vem o Novo Horizontino, Neto Pessoa pela direita, prepara o cruzamento por baixo, a bola pro Rômulo, saiu na cara do gol, pra fora! Bateu com a canhota, Rômulo no cruzamento do Neto Pessoa, o cruzamento veio por baixo, acabou escorregando o atacante do Novo Horizontino, Vagninho, e aí a bola sobrou pro Rômulo, quase o Novo Horizontino. O Abel tá reclamando que na origem do lance, Neto Pessoa estava impedindo, mas o Bandeira, como a bola não entrou, não marcou, Vlad. Não marcou não, e o Vagninho, hein, ele acabou dando um corta-luz sem querer, escorregou e a bola sobrou pro Rômulo. Tava limpo pro arremate, pegou mal na bola, chutou por cima, tiro de meta. Mais uma vez chegou no Novo Horizontino. Mês do consumidor imbatível em ofertas da Dicompel. Filtro de linha Dicompel, 5 tomadas, 1 metro, 18,99. Valendo neste mês de março na Telenorte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. Sobre o time do Palmeiras no campo defensivo, Zé Rafael faz o passe curtinho para Luan. Luan recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa na faixa central do campo, solta curtinho para Aníbal Moreno. Devolve para Marcos Rocha. Marcos Rocha tem o Hendrick devidamente marcado pelo Chico. Ele volta a bola para Luan. Luan recolheu, dominou com o pé direito, soltou curtinho para Mike. Fechadinho o time do Novo Horizontino, que será adversário de Ponte Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B. Bola recuada para o goleiro Everton para sair jogando no campo ofensivo. Deixe o seu like no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Levanta para o campo de ataque, o Everton tentando, o Flávio Lopes tirou a defesa, a bola sobrou para o Mike, vai dividir pelo alto, tirou a defesa, Mardon rasga de qualquer maneira, volta no peito do Murilo, Murilo mata no peito, coloca no terreno, toca mal, voltou para Murilo, Murilo para Veiga, Veiga tentou, Murilo, falta! A Edna pega a falta na entrada da grande área, falta perigosa é pro Palmeiras, Vladimir. Foi uma jogada bagunçada, né? Meio aos trancos e barrancos, foi chegando o Palmeiras até que o Murilo foi puxado ali pelo Marlon. A Edna confirma a falta, Rafael Veiga foi quem sofreu a falta. Oportunidade de cobrança para o Palmeiras, bora. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas está presente
presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. É a chance pro Verdão, pra torcida que canta e vibra na bola parada. O Palmeiras busca abrir o placar. 0-0, valendo vaga na grande decisão do Paulistão. Tá ajeitando a bola com todo carinho, Aníbal Moreno. Pertinho da bola também o Rafael Veiga. Falta é distante, é bem verdade, do gol defendido pelo Jordi. Mas da bola parada, o Palmeiras tenta abrir o placar. Pertinho da bola ali o Veiga. Perto da bola o Moreno, além do Piquerez. Uma verdadeira conferência de jogadores. Saiu da bola o Aníbal Moreno. Piquerez é o último a ajeitar. Quase 20 minutos, primeiro tempo, muita demora para a árbitra autorizar a cobrança. Vem para a bola o Palmeiras, Piquerez e Veiga, Veiga e Piquerez. Tá tendo algum probleminha ali agora na barreira, beleza, 4 homens, agora sim vai autorizar a Edna Alves. É falta perigosa pro Verdão bater, placar de 0-0 no Allianz Parque. Vem pra bola, Piquerez, pé canhoto, ele bate colocado, a bola explodiu na barreira. Volta na direita pra Luan, bico na grande área, setor direito, voltou pra Mike. Calculou, executou, mas o cruzamento foi travado, a bola foi embora pela linha de fundo. Escanteio pro Palmeiras, Vladimir. Era um cruzamento de longe, na verdade, né? A bola acabou batendo ali na zaga, espirrou pela linha de fundo. Direita, Rafael Veiga na batida. Fim de mês imbatível da Telenorte, ofertas incríveis da Dicompel do grupo Perflex. Conjunto tomada simples Monoco 4,99. Até 30 de março, aproveite na Telenorte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. A bolada do Piquerez atingiu o Luizão. A cabeça do Luizão, né, cara? É, bem na meu pai dizia assim, no pé do ouvido, né? Foi. Mas tá em pé ali, tá tudo ok com o jogador do Novo Horizonte. Luizão, camisa 25, apesar de estar doendo a sua orelha direita. Vem pra cobrança no escanteio, o time do Palmeiras. Vem Rafael Veiga pra bola, placar de 0-0, pertinho da galera. A galera que canta e vibra, a torcida do Palmeiras. Vem pra bola, Rafael Veiga, 21 primeiro tempo. Rafael Veiga autorizado, respira fundo, vem pra bola, pé canhoto, levantou pra boca do gol, bola na primeira trave, facilita o corte do Vagninho. Volta para Marcos Rocha. Levantou de cabeça na entrada da grande área, tira de novo o Vagninho, tira mal, a sobra para Aníbal Moreno, ninguém pela direita, por isso ele partiu sozinho com a bola dominada, parou, prendeu, ele pensou, Giovanni na marcação, prende, segura na marginal do campo, volta a bola, recomeça o time do Palmeiras com Marcos Rocha, de primeira no círculo central para Piquerez, Palmeiras todinho no campo de ataque, jogando hoje de branco, soltou curtinho para Luan, Luan faz a inversão da esquerda para a direita para Marcos Rocha, ele recolhe, domina, respira, prende, volta pela meia para Luan, fechado no Novo Horizontino, dá o combate, o Neto Pessoa, a bola volta para Murilo, que no meio campo recua para o goleiro Everton. E o jogo, Claguer Zorzinho, eu quero ouvi-lo, quase 22, 0-0. O Palmeiras, ele tá, é claro, tem toda a sua força, pressiona o Novo Horizontino, mas todas as vezes... Olha o Novo Horizontino de novo, Neto Pessoa, bateu cruzado, bateu para fora, em um erro de saída do Palmeiras, o Novo Horizontino atacou e chegou surpreendendo o chute do Neto Pessoa. Gleger. Exatamente, é isso que eu estava dizendo, né? O Palmeiras, ele tem a bola, pressiona, chega, mas quem tem as melhores oportunidades é o Novo Horizontino. Novo Horizontino, o Everton, por exemplo, já fez 2 grandes defesas, teve esse lance agora, né? E o Jordi, assim, claro, participa, mas não teve nenhuma participação muito efetiva. Então o Novo Horizontino realmente faz um jogo de igual para igual e o Palmeiras tem que estar muito atento, porque esse time Novo Horizontino é muito perigoso. E o que joga esse Rômulo, hein, ô Boles? Não é à toa que o Palmeiras foi lá e já contratou. E a Edna Alves dá uma bronca no Eduardo Batista, porque o Gandula devolveu a bola para a cobrança rápida de lateral. Experiente, malandro, Eduardo Batista deu um tapinha na bola e evitou que o Piquerez cobrasse rapidamente o lateral. Eduardo Batista, que já passou pelo Palmeiras, inclusive... Ele esteve no comando técnico do Palmeiras em uma edição da Libertadores, o torcedor vai se lembrar, naquela do Felipe Melo, diante dos uruguaios, aquela confusão, lembra, Vlad? Era ele o treinador do Verdão. Na cara de uruguaio, né? E, aliás, ele disse que o Palmeiras é um clube muito difícil de se trabalhar. Vem para o campo de ataque, o time do Novo Horizontino com o Vagninho. Na meia direita, prepara o cruzamento, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou para Neto Pessoa, falta! Ela ameaçou não apitar, mas apitou e foi falta, né? Ela ameaçou correr e depois... Ameaçou correr. Exato, e marcou. E o Abel Ferreira tá bravo, ele não gostou. A Edna normalmente é um para-raio de problemas, né? Agora, falta marcada, é falta para o Novo Horizontino cobrar a falta do Zé Rafael. Eu me recordo que o Eduardo Batista foi esse mesmo jogo, né? O Palmeiras venceu, toda aquela confusão, depois na coletiva ele batia na mesa. Quem é o dedo duro? Eu quero saber! Tem um fofoqueiro aqui o trabalho é sério, coisa desse tipo. Mas é um grande treinador, como eu disse, está prestes a completar aí 52 anos. Período grande, Nelsinho Batista. O Abel é um grande treinador, mas também
É problemático, hein? Bicho, eu vou falar pra você, dá pra dizer que ele é muito chato ou só chato, Boris? Direi eu, você que ele tem aquele sangue português, lá J. Santos, o nosso querido Zezinho do City Bar e City Tortas. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Quase 25, tem falta perigosa. O time do Novo Horizontino tá 0-0. Para quem esperava um jogo difícil, isso está ocorrendo no Allianz Parque. E a Edna demora também para autorizar. Toda hora, a falta, né? É incrível, hein? Não sei porque ela conversa demais, né? Ela conversa demais, mas não tem aquela imposição. Vem para cobrança na falta o Novo Horizontino. É falta perigosa. William Lepo e Heverson. Na meia direita, falta para o Novo Horizontino. Placar de 0-0. Chegamos a 25. Você ligado na Rádio Bandeirantes. Vem para cobrança na falta o Novo Horizontino. Na bola parada, Heverson e o William Lepo. Vai partir para a bola, Lepo, pé direito. A bola desviou na barreira, bateu no Piquerez. Foi embora pela linha de fundo, escanteio para o Tigre de Novo Horizonte, Vlad. Não foi uma cobrança forte, mas acabou desviando ali na defesa, linha de fundo, escanteio Novo Horizontino. Futebol para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Escanteio para o Novo Horizontino, bater aqui pela direita, vamos chegar a 26, está 0-0. Rômulo vem para a bola, tem a 10 estampada na camisa. Autorizada a cobrança, Rômulo vem para a cobrança, zagueiros altos do Novo Horizontino dentro da grande área do Verdão. Rômulo vem para a bola, pé direito, atenção, levantou na primeira trave no peito do Piquerez. Hendrick briga pela sobra, vacilou, perdeu, Rômulo recupera. Volta a bola para Heverson, peca em outra bola, levantou na segunda trave, mandou um tijolo para a área. A bola passou para todo mundo, foi embora. Tiro de meta para o Palmeiras. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26 cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo nesta quinta-feira, véspera de feriadão prolongado, amanhã sexta-feira da paixão. Paulistão semifinal, primeiro jogo e único. Allianz Parque, Palmeiras e Novo Horizontino tá 0-0, Edu. O Geraldo Bruno, palmeirense, está muito preocupado, hein? Geraldo Bruno está preocupadíssimo com o Palmeiras, hein? Sábado começa a final do Carioca, os dois jogos do Maracanã, Nova Iguaçu e Flamengo. Você ligado no Futebol da Bandeirantes com o Timaço de Carlos Batista. Estamos no FM 85.7 através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Frangos crocantes da Seara, 100% frangos, suculentos e irresistível, muito crocantes. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, você já sabe. Em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E na mega e moderna loja em Sorocaba. Novo Horizontino para ataque, William Lepo pela direita, levou para o fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, tira Luan. Chega bem para afastar, coloca a bola pela linha lateral, pertinho na linha de fundo. É lateral, é para o Novo Horizontino fazer a cobrança. Futebol da Bandeirantes para Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Lembrando que o Santos, caso passe o Palmeiras, a primeira partida será na Vila Belmiro. Caso passe o Novo Horizontino, o primeiro jogo, comando do Novo Horizontino. Será que o Novo Horizontino jogaria no Jorge Ismael de Bias? Já o Vladimir Catarino informa. Dominou o Lepo para o time do Novo Horizontino. Ele rodopiou, girou e voltou para Luizão. E aí, Vladir? Sim, né? Porque a capacidade é semelhante à da Vila Belmiro, por exemplo, né? A não ser que optasse por jogar na capital pela questão financeira, né, Boris? Novo Horizontino para ataque, bola enfiada para Heverson. Tentou na entrada da grande área. Luan tira de qualquer maneira por Verdão. Hendrick fica com a sobra, dominou, botou na frente, escapou da falta no primeiro lance. Partiu com a bola dominada, tentou escapar do segundo lance, chegou Mardon e fez a falta. E o Hendrick imediatamente se levanta, tá reclamando, tá pedindo cartão, mas na verdade ele foi ensanduichado por dois jogadores do Novo Horizontino. Foi o quê? Ensanduichado. É. Sanduíche de Hendrick. Essa é nova, hein? Bem Palmeiras. Domina Aníbal Moreno, ele volta a bola para Marcos Rocha, que empurra para Murilo, deixou na quarta zaga, parou, prendeu, olhou, pensou. Aliás, um X-salado nesse momento seria sensacional. Apesar que o pastel de carne tá bom. Vem embora pro grande ataque o Verdão. Zé Rafael recolheu, dominou, cercado marcado, soltou no corredor, deixou curtir para Piquerez. Piquerez para, prende, olha, pensa, observa, só vê jogadores de amarelo e preto. Por isso ele recua para Murilo, que volta a bola pro goleiro Everton. Everton recorre. Como é que fala aí, bom? Pé direito pro campo de ataque, levanta pro campo de ataque. 3 jogadores do Palmeiras, o Mike sozinho, ninguém avisou que ele tava sozinho. Aí ele escorou de cabeça, tentou a bola de graça pro Novo Horizontino que desce. Romulo na entrada da grande área. Neto Pessoa girou, bateu pro gol, pra fora!
Passa a esquerda com perigo. Quase o Novo Horizontino abre o placar. Vladimir Catarino. Esse trio, Rômulo, Vagninho e Neto Pessoa, tá dando muito trabalho. De novo teve liberdade. O Neto bateu forte buscando o canto direito ali do goleiro Everton. Bola pela linha de fundo. Assustou mais uma vez o Tigre. Ensanduichado. Uma mistura ali, um sanduíche. Mas para você que tá saboreando uma picanha com alho... Sabe como é que é, né? Não, sabe, ô Bola, você tava falando aí do Hendrick, né? Eu tava aqui analisando o Hendrick que jogou os 2 amistosos aí da seleção brasileira, né? Mas assim, gente, fique muito claro, tá? O cara jogar um jogo da seleção amistoso, que seja amistoso, contra a Inglaterra, contra a Espanha, né? Jogar contra o Novo Horizontino no Allianz Parque, eu não tenho dúvida, como ex-profissional falando, tá? Que é muito mais difícil, mas muito. Você vê que até agora, Boles, Catarino e a todos que estão acompanhando a Rádio Bandeirantes, nós não ouvimos falar o nome do Hendrick. Tudo bem, daqui a pouco ele pode ir lá e fazer o gol, mas não é fácil não. Olha o Palmeiras chegando, lançado o Veiga, entrada na grande área, ele bate o chute, saiu mascado e facilita a defesa do goleiro Jordi Vladimir. Fraquinho, né? O Veiga normalmente bate muito bem na bola, mas desta vez não teve força. Ela foi tranquila nas mãos do Jordi. Vem aí a operação de venda Volkswagen Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste o seu 0 quilômetro. 30 minutos e 40, placar de 0-0, mais uma falta. Falta para o time do Palmeiras bater bem na risca do meio campo. Torcedor faz a sua parte nas arquibancadas do Allianz Parque, cantando e vibrando. Aqui do Rafael Veiga, ele para, prende, olha, pensa, observa, volta a bola para Luan. Tem a posse da bola dominada pelo time do Palmeiras, com o pé direito, ele abriu na ponta para Marcos Rocha. Se mandou Mike, vira direita, recebe, domina na margem do campo. Parou, prendeu, ele pensou, o Novo Horizontino só deixa o Neto Pessoa, os outros todos marcam. Mike partiu pra finta, soltou pra Veiga, pra Hendrick, de primeiro, passe na devolução pra Mike, chega rasgando pra cortar de qualquer maneira César Martins. Coloca a bola para fora, cedendo o lateral pro time do Palmeiras bater pela direita, lateral batido. Hendrick recolhe, domina na margem do campo, pede pelo meio Zé Rafael, devolveu no comando para Mike para Marcos Rocha, pé direito, colocou lá dentro, chega César Martins para fazer o corte. Na sequência, a Edna pega a falta do Aníbal Moreno para cima do Rômulo. O jogo tá parado, Vladimir. Aquela falta que o jogador espera, né? Apenas se posicionou no corpo para a chegada do Moreno. Cometeu a falta para o Novo Horizontino cobrar. A dupla de João Fábio Tedesco, João Paulo Formaggio, palmeirenses estão ligados no futebol da Bandeirantes, curtindo através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. 0-0 no Allianz Parque. Jordi levanta a bola para o grande ataque muito forte de goleiro para goleiro. A bola fica de graça nas mãos do goleiro Everton. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Já o intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro nesta quinta-feira de futebol. Domina o time do Palmeiras para sair jogando Murilo. Lentamente empurra pela meia para Moreno. Moreno volta para Luan. Luan com o pé direito, estica na ponta para Hendrick. Aberto pelo setor direito, já tem a marcação ali do Rômulo. Parar na frente do Hendrick. Parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Moreno. Moreno curtinho para Marcos Rocha. Marcos Rocha recomeça com Luan. A bola deu uma escapada, mas tinha o Murilo ao seu lado. Murilo recolheu, dominou. Torcedor com um pouquinho mais de agilidade do Palmeiras que tenta com o Murilo. Murilo aqui na ponta, passe errado. Muito forte para o Zé Rafael, a bola passou. Não tá dando muito certo o jogo do Palmeiras não, hein, Kleber Sorsim? Não tá dando certo porque o Novo Horizontino marca muito forte, né? Tem um time muito organizado. Defensivamente, essa equipe do Novo Horizontino é muito boa, né? Ela marca muito forte, ela tem um posicionamento muito bom, muito organizado. E é isso que dificulta o Palmeiras. Você vê que eu estava dizendo agora há pouco, né? O Novo Horizontino chega com mais contundência, chega com mais oportunidades, justamente por isso. Porque o Palmeiras, ele parte para cima. E isso é fato e era esperado. Agora, em organização, principalmente defensiva, o Novo Horizontino realmente está dando... Não vou dizer que está dando um baile no Palmeiras, não. Porque daqui a pouco o Palmeiras pode achar uma bola, tem jogadores de qualidade. Mas o time do Eduardo Batista, sem dúvida nenhuma, na marcação é muito forte. O meio de campo, por exemplo, a gente não ouviu falar o nome do Zé Rafael, né, do Rafael Veiga, que em alguns momentos sai para o lado do campo para tentar jogar, e a marcação sempre está ali justa
né? E sempre com um homem na sobra. E isso dificulta demais as ações do Palmeiras. O Novo Horizonte, nesse momento, o jogo é muito equilibrado, tá? Muito equilibrado. Né? O Novo Horizontino não dá espaço para o Palmeiras e, claro, faz um jogo para tentar surpreender, para tentar vencer o melhor time da competição. No momento em que pinta o primeiro cartão do jogo. É pro Luizão, camisa 25, né? Cometeu uma falta mais forte ali pra cima do Flaco Lopes. A Edna não titubeou e deu cartão amarelo. Luizão, 25 do Novo Horizonte. Fica pendurado o zagueirão do time do Novo Horizontino. Novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Vamos chegar a 35, primeiro tempo 0-0 no Allianz Parque. Jogo duro pro Verdão. Do Horizontino ainda não perdeu para os grandes, não quer evidentemente perder. Ganhou de Santos e Corinthians fora de casa, empatou com o Palmeiras em casa e fora de casa eliminou o São Paulo. Nos pênaltis, aqui pressiona Flaco Lopes, tentou levantar a bola Luizão, a bola bateu no Flaco Lopes, ela vai marcar a falta. A bola bateu no braço do Flaco Lopes lá atrás, é falta para o Grêmio Novo Horizontino bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes para a Loja do Mecânico. Final do mês do consumidor na Loja do Mecânico com ofertas sensacionais até o dia 30. Parafusadeira pneumática Forte G, R$ 999,90. Tá barato demais. Fone WhatsApp 19 33 70 25 50. Passe muito forte para o William Lepa, a bola saiu, é lateral para o time do Palmeiras bater aqui da esquerda, Piqueires cobrou, volta para Murilo. Também foi convocado pelo Dorival Júnior, mas não entrou um minuto em campo, né? Contra Inglaterra e Espanha para os dois amistosos que o Brasil fez, o zagueirão Murilo. Murilo e Hendrick e o Richard Rios que voltaram com o avião da Tia Leila para casa. Mike para Hendrick, Hendrick para Mike, na tabela desce o Palmeiras, devolução para Hendrick. Ele cai na entrada da grande área, na disputa de bola com o Marlon, bola para fora, é tiro de meta para o Novo Horizontino, Vladimir. O torcedor palmeirense chegou a reclamar, né, de uma falta, mas não aconteceu. Foi tudo limpo na bola, o corte ali, o Hendrick caiu. Pisou na bola. E ainda tocou na bola por último, linha de fundo, tiro de meta. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 36 minutos e meio, primeiro tempo. É a semifinal do Paulistão no Allianz Parque. 0 Palmeiras, 0 Novo Horizontino, Edu Pinheiro. Olha, no Catarinense, Figueirense e Avaí ficaram de fora. A final é Brusque e Criciúma. Primeiro jogo em Brusque, sábado. Bandeirantes. Edna Alves, a sempre confusa árbitra. Ela marcou primeiro lateral para o Novo Horizontino, depois voltou e marcou para o Palmeiras. Faz confusão em lateral, é incrível, né? Por isso que irrita todo mundo. Mas se ela apontou para o Novo Horizontino, o cara cobrou, ela não poderia voltar. Exatamente, já tinha cobrado, né? A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Palmeiras para ataque, falta em cima do Mike. Marcada pela Edna Alves, cometida pelo Giovani. Tem falta o Palmeiras para bater nesta reta final do primeiro tempo, 0-0. E o clima já começa a ficar um pouco mais acirrado, né? Em função de quem? Exatamente, a arbitragem, né? A arbitragem consegue irritar todo mundo. O clima tá ficando nervoso no Allianz Parque. Vocês estavam falando da arbitragem aí, eu estava dando uma analisada aqui agora. A Edna marca para o Novo Horizontino e o quarto árbitro marca para o Palmeiras. Então tem que ter um critério. Né, tem que ter um critério de arbitragem. Eu sempre bato muito nessa tecla, né? Principalmente no VAR, né? Que falta é o critério do cara que está no campo para o cara que está no VAR. Então precisa ter um critério, né? O quarto árbitro às vezes está apitando o jogo e a Edna foi nítido aqui na imagem, né? Ela mostra o quarto árbitro dizendo que era a bola do Palmeiras. Então tem que ter um critério isso aí, né? Senão realmente vai perder o time, né? Daquilo que a gente fala do jogo, porque tem que ser decidido em milésimos de segundo. Aqui vem o time do Novo Horizontino. Marlon caiu, reclama de falta. Edna manda seguir, a sobra da bola fica para o time do Palmeiras. No quinto sinal, eu confirmo aqui na Bandeirantes, são 22 horas e 15 minutos. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Tentou Flaco Lopes, bem marcado ali pelos zagueiros do Novo Horizontino. Perdeu a bola na sequência, Rômulo domina mal, a bola sai. É lateral para o time do Palmeiras, bater na junção da risca no meio campo com a risca lateral. Lateral de batido, Aníbal Moreno recolheu, dominou, escapou no primeiro, escapou no segundo. Bola no comando para Veiga, Jordi, sai do gol!
Atento o goleiro do Novo Horizontino, abandonou a sua grande área e com os pés salvou o Novo Horizontino, porque o Veiga sairia na cara do gol, Vladimir. Timing certo, né? Foi crucial a saída do Jordi, porque o Veiga ia sair cara a cara com o gol do Novo Horizontino. Vem aí a operação de venda Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste o seu 0 km. Vem para o grande ataque, o time do Palmeiras agora pela direita com Marcos Rocha na marginal do campo. Enfiou no comando para Zé Rafael. Chega primeiro para fazer o corte. César Martins deu um bico na bola. Rômulo vai brigar ele. Marcos Rocha. Rômulo fez a finta no primeiro, perdeu para o segundo. Aníbal Moreno recupera a posse de bola para o time do Palmeiras. Demorou para tocar. Tocou pela meia para Zé Rafael. Desce o Verdão na meia direita. Zé Rafael cortou, limpou, fintou. Deixou curtinho para Hendrick. Foi para dividir e perdeu. A sobra da bola fica para o Grêmio Novo Horizontino com Giovani. Tentou o lançamento. A bola desviou. Veiga brigou. A sobra para Piquerez, ele bate no peito, coloca no terreno, controla a bola, mas a bola escapa. Recupera o Novo Horizontino, vai embora para a transição ofensiva. Magninho vem trazendo o Novo Horizontino na meia direita, recolheu, dominou, botou na frente, soltou curtinho para William Lepo, foi para a dividida, lateral para o Novo Horizontino. Tocou na bola o Flaco Lopes, mas de fato foi o último a tocar, reclamou, tá gesticulando, mas pelo menos na imagem sem replay foi o Flaco Lopes, não foi o Vladimir? Bem, fiquei com essa impressão, né? Vamos ver se é Bandeira, se o Bandeira vai confirmar a árbitra também. A bola está com o Novo Horizontino no ataque. Da forma quando ele reclamou, fiquei até na dúvida. William Lepo para o Novo Horizontino, pé canhoto, levantou lá dentro, chega Luan para fazer o corte. Mike vai brigar, dá um bico na bola, tira de qualquer maneira. Palmeiras recuado. Flaco Lopes vai brigar, chega primeiro o César Martins de cabeça, recuando para o goleiro Jordi. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem na velocidade o time do Novo Horizontino com William Lepo. Para, prende, olha, pensa, observa, volta a bola para Vagninho. Levanta a cabeça por dentro para Giovani, dominou, ameaçou bater. Pé direito, Giovani. Ó, Giovani, você joga com a 5, 5 mais 5, 10. Conta comigo, lamentável. Longe do gol, não dá pra dizer que a bola saiu do estádio, porque o estádio ele não é totalmente coberto, mas tem uma cobertura generosa, né, Vladimir? Cara, pra conseguir chutar fora do estádio tem que ser muito bom, né? Giovani errou totalmente, né? Não era a jogada e também na conclusão dela acabou pegando mal. Melhor pro Palmeiras, que ganhou o tiro de meta. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Você ligado com o Gimácio de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Luan, lançamento para Hendrick, a zaga falhou. Hendrick insistiu no lance, tirou mal a zaga, voltou para Hendrick, pé direito, colocou na área, Jordi pegou, largou no rebote, chega Chico. Tira de qualquer maneira para o Novo Horizontino. Um festival de erros do time do Novo Horizontino, quase o Hendrick se aproveitou. A sobra da bola para Piquerez, falta. Chegou atrasado e cometeu a falta o jogador do Novo Horizontino. A falta está marcada, Vladimir. No lance anterior, o Hendrick acabou não conseguindo aproveitar o corte do goleiro Jordi. Na sequência, falta no meio campo para o Palmeiras. É o Paulistão Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão. A carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 42:40 ao primeiro tempo, reta final, placar de 0-0, domina o time do Palmeiras com Zé Rafael, desce o Verdão para canhota, recolheu, dominou Rafael Veiga, prefere passe por dentro para Moreno apenas ajeita para Murilo, dominando o campo defensivo para o time do Verdão, já saiu do banco ali o Abel Ferreira, gesticulando com seu time, pediu abertura pela direita, Luan atendeu, Marcos Rocha carrega pela meia para Aníbal Moreno, se mandou Veiga aqui para canhota, abriu para Veiga, bola rasteira com liberdade para cruzar, calculou, executou na segunda trave, Jordi. Em 2 tempos, sai para fazer a defesa. Já repõe o Novo Horizontino para o grande ataque. Tenta pegar a defesa do Palmeiras aberta, exposta. Romulo é quem recolhe, domina na margem do campo. Pé direito, tentou a inversão. Chegou Rafael Veiga com o peito para cortar. Você ligado na Rádio Bandeirantes para a Loja do Mecânico. Final do mês do consumidor na Loja do Mecânico com ofertas sensacionais. Tem parafusadeira pneumática Forte G, R$ 999,90. Ofertas até o dia 30 de março. Fone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. Palmeiras perde a bola, vem de novo o time do Novo Horizontino no corredor setor esquerdo. Rômulo faz boa finta, escapou, limpou, fintou, entrada na grande área, cruzou, Neto Pessoa escorregou. E aí chegou o Murilo na categoria para sair jogando para o time do Palmeiras. Inclusive com uma tabelinha aí, ele meteu um lançamento para ninguém. Fica de graça após ir para o time do Novo Horizontino. Vamos lá, Gleger. Um resumo deste primeiro tempo. Tá 0-0. Jogo difícil para o Verdão no Allianz.
Tá muito difícil pro Palmeiras, né? Porque o Novo Horizontino marca muito forte, tem um time muito organizado. O Eduardo Batista, né? Ele estudou, claro, o time do Palmeiras e neutraliza todas as jogadas de perigo do time alviverde. Agora, o Novo Horizontino precisa estabelecer um planejamento para que ele possa tentar surpreender, né? Eu vejo no Novo Horizontino, defensivamente falando, um time muito organizado. Agora, no ataque, falta ainda aquele último passe, né? Aquele último detalhe para que ele possa surpreender, né? Mas, sem dúvida nenhuma, até esse momento, Boles, estamos aí quase no final do primeiro tempo, o jogo é extremamente equilibrado e eu gosto da postura do time do Novo Horizonte, né? Marcando forte, saindo, pressionando, jogando de igual para igual com o Palmeiras no Allianz Parque. Números do jogo, 9 finalizações do Novo Horizontino contra apenas 4 do Palmeiras. Resvala de cabeça o Flaco Lopes, o Hendrick ficou paradão, uma bola fica de graça para o Novo Horizontino para sair jogando atrás. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Mardon, boa jogada na direita, primeiro cruzamento, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo, fica de graça para o time do Palmeiras, recolhe Mike, vem para o campo de ataque, vem trazendo o Vertão pro ataque. Mike carrega a bola, tem Marcos Rocha pedindo, se apresenta primeiro Rafael Veiga, fez o bate no comando para Hendrick, chegou atropelando o zagueirão. Alta para cima do Hendrick, cometida pelo César Martins Vladimir. Já chegou pressionando, né? Caindo também o Hendrick, falta, teremos mais 2, vamos a 47. Frangos crocantes da Seara, é muito suculento e irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Vamos até 47 no Allianz Parque, tenta o Palmeiras pela direita, 0-0, Marcos Rocha, volta a bola por dentro para Rafael Veiga, dominou, fez a inversão na ponta para Piquerez, ele mata no peito, coloca no terreno, controla a bola, procura alguém, partiu para a finta, escapou, tentou no corredor para Zé Rafael, chega bem Vagninho, na antecipação, recupera na sequência o William Lepo, bate a bola contra as pernas do Piquerez, lateral aqui na direita no campo ofensivo para o time do Novo Horizontino bater. Vem aí a operação de venda Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen, são diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste o seu 0 km. Tá pensando português. Tá ali com o joelho direito no chão. Pode fazer alguma coisa no segundo tempo. Olha o Palmeiras para o ataque. Flaco Lopes ajeitou para Veiga. Veiga no comando para Hendrick. Levou, chega para lá do Chico e o Jordi saiu no gol para fazer a defesa, Vladimir. Reclamação, né, do torcedor do Palmeiras. Árbitro mandou o jogo seguir. Vem Novo Horizontino. Rapaz, o Marcos Rocha está tendo trabalho com o Rômulo. Carrega a bola, já botou na frente. Vem de novo o Rômulo lá pelo setor esquerdo. Parou, prendeu, olhou, pensou. Trava o Marcos Rocha. A sobra fica ainda para o time do Novo Horizontino com o Heverson. Ele recolhe, domina, fez o passe por dentro para Mardon. Mardon para Heverson. Heverson tentou, chegou, Veiga quase roubou. Conseguiu o passe para Luizão. Luizão um pouco depois da risca no meio campo, no corredor. Abre a primeira direita para o William Lepo. Preparou o cruzamento. Chega Luan para fazer o corte. Murilo vai brigar para evitar a saída pela linha de fundo e consegue. Coloca a bola pela linha lateral no momento em que apita Edson Alves Batista. Termina o primeiro tempo no Allianz Parque, semifinal do Paulistão. 0 Palmeiras, 0 para o Novo Horizontino. Estamos indo para os pênaltis, caso persista este resultado. A gente conhecer o adversário do Santos na grande decisão do Paulistão, meu caríssimo Edu Pinheiro. Bom solfejo para você, meu grande amigo Boris. Obrigado, Edu. Vou te contar, eu vou morrer, não vou ver tudo, hein? Mas meu amigo Catarino, oi, o Novo Horizontino deu um trabalho, cara. De qualidade, né, Edu? Já mostrou isso ao longo do bem, campeonato. O Palmeiras ainda não conseguiu encaixar o jogo, né? Daqui a pouco o Gleger vai falar. Mas graças também à qualidade do Novo Horizontino. Tá levando, por enquanto, a decisão para os pênaltis. Vai mantendo aí a sina de não perder para os grandes nessa edição do Campeonato Paulista. E a Edna prestigiada, apitando direitinho, tá aí na semifinal. O gramado foi reformado, ele continua sintético, né, Catarino? Continua, né? Passou por uma reforma, uma ampla reforma, mas continua sintético, né? Um gramado muito questionado, né? Muita gente questiona esse gramado sintético do campo do Palmeiras, mas é o jogo onde o Palmeiras é acostumado. Por enquanto não está rendendo ainda o que poderia render, mas por enquanto vai dando 0-0 no Novo Horizontino, tá segurando o Verdão, Edu. Você já pensou no intervalo agora, Abel Ferreira no vestiário? Você já pensou? Esse português vai estar bravo, meu? Mas nossa senhora, ele vai sortar os cachorros no vestiário, hein? O Palmeiras tem banco, tem reserva, acho que vai mexer, viu? Tá muito distante o time, tá devagar. Olha, tirando, você quer ver só um lance, que foi
uma enfiada pro Rafael Veiga, que o Jordi saiu e cortou. Isso a 39 minutos. E a 41, o Hendrick no cruzamento e o Jordi, ele corta, goleiro do Novo Horizontino corta. Tirando esses dois lances, gente, eu só tenho Novo Horizontino aqui, hein? E o Everton fez boas defesas, jogo duríssimo, difícil. Bom intervalo, viu, Catarino? Valeu, Edu. Vou comer um lanche e já volto. Eu tinha te chamado antes, é melhor, porque eu percebi que você tá na boca do lanchinho aí. Olha, é o seguinte, o Palmeiras joga com o Everton, Marcos Rocha, Luan Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga e Mike, Hendrick e o Flaco Lopes. Novo Horizontino, Jordi, são 3 zagueiros, César Martins, Luizão, Chico, William Lepo é o lateral direito, Giovanni, Marlon e Rômulo, e o lateral esquerdo, Reverson, na frente, Neto Pessoa e Vagninho, ex-Guarani. Esse Rômulo já está vendido aí pro Palmeiras, e no banco, Eduardo Batista. Eu tava dando uma olhada assim, o auxiliar do Batista, a hora que ele foi até o Eduardo Batista, falou uma coisinha no ouvido dele e tal. É o Benhur, que estava aqui no Guarani. O Benhur, auxiliar técnico do Eduardo Batista, estava no Guarani, agora o Novo Horizontino, o Benhur. Gente, 0-0, hein? O Santos já está na final. Ontem 3-1 no Red Bull Bragantino. E agora, hein? 0-0 duro, mascado. Se der empate, vai para pênalti. Agora 22h26. Daqui a pouco o Gleger Zorzin comenta esse duríssimo 0-0 pro Palmeiras. Futebol é com a Bandeirantes. Frangos crocantes Seara, 100% frango, suculentos e irresistível. Coxa, peito, filé milanesa, coxinha da asa, isca levemente apimentada ou tradicional. Muito crocantes. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. A magia da Páscoa também está no Iga Atacado. Variedade, economia, facilidade. Até 3 vezes sem juros no cartão Tricard do Iga Atacado. Mínimo de R$300 em compras até 1º de abril. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Fim de mês imbatível para você economizar na sua obra ou reforma é na Telha Norte. Confira as ofertas incríveis da Dicompel e Perlex. Conjunto interruptor simples Mônaco 4,99. Conjunto tomada simples Mônaco 4,99. Cabo flexível perfil diversas cores 2,5 mm rolo 100 metros 149,90. Aproveite as ofertas até 30 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Fim de mês imbatível é na Telha Norte. Vem! Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Vem aí a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Volks 0 km com preços exclusivos. Confira! T-Cross com bônus de até 22 mil e Nivus com bônus de até 12 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. Aproveite, pois as ofertas são por tempo limitado. Vá até a loja mais próxima de você para um test drive ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Volkswagen é na Germânica Volkswagen. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Funilaria e pintura é na Loja do Mecânico, com preços que cabem no seu bolso. Confira! Conjunto de espátulas plásticas Raven, R$ 79,90. Ventosa dupla, 80 kg, Lite, R$ 24,90. Válidas até 30 de março. Loja do Mecânico, em Campinas. Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone Whats, 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bandeirantes, futebol é do Pinheiro. 0-0, Palmeiras Novo Horizontino, os principais lances, 12 minutos, chegou o Novo Horizontino, o Everton atento, hein, Boli? A sobra para o William Lepo, o Novo Horizontino fica com a bola, entrada na grande área, Giovani meteu na ponta para Heverson, vai bater pro gol, a bomba, espalma o Everton, a sobra, Rômulo bateu cruzado, tira a defesa, escanteio pro Novo Horizontino. Rômulo já vendido pro Palmeiras, você vê, quase que ele finaliza aí batendo. Bom, o Rômulo tentou o escanteio e o Rômulo vai bater o escanteio na sequência. Autorizada a cobrança, escanteio para o Novo Horizontino cobrar. Rômulo vem para a bola, pé direito, atenção, levantou para a boca do gol de cabeça, toque no canto, Everton! O Everton salva o Palmeiras, Vladimir Catarino. Foi o Luizão que cabeceou, o Boris confirmando depois. 17 minutos. Olha, com 12 foi uma, com 13 foi duas e a 17 é a terceira. Quem na fita, Rômulo. Já vendido pro Palmeiras. Vai, Boris. Vinho do Horizontino, Neto Pessoa pela direita, prepara o cruzamento por baixo, a bola pro Rômulo, saiu na cara do gol, pra fora! Bateu com a canhota, Rômulo no cruzamento do Neto Pessoa, o cruzamento veio por baixo, acabou escorregando o atacante. O quarto lance que eu tenho também é do Novo Horizontino, 29 minutos. Neto Pessoa bate na entrada da área. Rômulo, entrada na grande área, Neto Pessoa girou, bateu pro gol, pra fora! Passa a esquerda com perigo, quase o Novo Horizontino abre o placar, Vladimir Catarino. Olha, a 39 minutos o Palmeiras aparece na fita, um lançamento para o Rafael Veiga, mas o Jordi saiu e cortou, não deixou concluir, bela saída do Jordi, e aos 41, Endrick fazendo a jogada e cruzando, vai Boris, Endrick. Luan, lançamento para Endrick, a zaga falhou, Endrick insistiu no lance, tirou mal a zaga, voltou para Endrick, pé direito, colocou na área, Jordi pegou, largou no rebote, chega Chico, tira de qualquer maneira para o Novo Horizontino, um festival de erros do time do Novo Horizontino. Esses os principais lances, Jorzinho. Palmeiras e Novo Horizontino 0-0, Abel Ferreira deve estar se estribuchando no vestiário, o Palmeiras deve mexer. E aí, Greg Jorzinho, o que falar desse 0-0, hein? Edu, concordo contigo. Né? O Novo Horizontino tem muita organização defensiva, né? Tava falando isso durante todo o primeiro tempo. Você vê que as melhores chances de gol mesmo, né, com defesas de goleiro, foram do Novo Horizontino, que chega, que às vezes pressiona, né? Mas o que a gente tem que ressaltar nesse primeiro tempo é a solidez defensiva da equipe do Novo Horizonte, porque marca muito forte. Você vê que o meio de campo do Palmeiras que é muito forte com Moreno, Zé Rafael Veiga, né? Em alguns momentos o Mike, que é o homem que faz a segunda linha do lado direito, entra por dentro, né? Mas sempre muito bem bloqueadas, sempre muito bem marcadas da equipe do Novo Horizontino. Então a gente tem que realmente ressaltar essa solidez defensiva, e isso é muito bom, né? É muito bom por quê? Porque o Novo Horizontino, eu assisti o jogo contra o São Paulo, ele fez a mesma coisa. Ele marcou a equipe da capital, né? Marcou, fez o gol, claro, naquela oportunidade, fez o gol com o Rômulo, depois acabou tomando o gol logo em seguida, mas a marcação e a organização, às vezes, dificulta para o time adversário. O Endrick, por exemplo, que é um jogador muito rápido, que é um jogador muito decisivo,
você vê que nós ouvimos muito pouco falar do Hendrick no primeiro tempo. O Flaco Lopes, que é um jogador de área, de presença de área, o Piquerez sempre pro lado esquerdo vindo com essa bola muito rápida ali, e não tem como. O Piquerez, por exemplo, que naquele jogo contra a Ponte, eu quero voltar ali atrás, né, que foi o Palmeiras acabou goleando o time da Ponte, todas as jogadas ali pelo lado esquerdo, cruzamentos, e a gente vê muito pouco isso no jogo de hoje. Por quê? Porque pela organização, pela marcação, pelo ajuste, né, um time sempre muito bem agrupado, um time sempre muito junto, né, dificultando as ações do time palmeirense. Que quer o quê? Que quer, claro, espaço, que quer uma desorganização, e isso não acontece com a equipe do Novo Horizontino. Então, a gente tem que ressaltar, sem dúvida nenhuma, essa organização. O Eduardo Batista fez a leitura do time do Palmeiras e marca muito forte. Então, eu acho que o jogo é muito equilibrado, claro, mesmo o Novo Horizontino tendo algumas chances, né? O jogo continua equilibrado, mas a marcação, a hora que perde a bola, até o Marlon, né, que é um jogador mais experiente, a gente vê ele vindo aqui, né, marcando o Moreno na saída de bola, marcando o Zé Rafael ao lado do Vagninho. Então o time do Novo Horizontino faz um grande jogo. Mas, Gleger, mas e aí? E se continuar essa organização? A gente não sabe o que vai acontecer. O Abel foi pro vestiário agora e a gente percebe, o Boles até citou esse lance, né? Que o Abel estava ali de joelhos, pensativo. Tá pensando, o que eu vou fazer, né, para tentar se sobressair sobre essas linhas, se sobressair para uma jogada mais contundente, se sobressair para uma jogada que a gente possa fazer o gol. É isso que ele está pensando. Vem com mudanças? Eu acho que ele não vai mudar. Até eu, se fosse treinador do Palmeiras, não mudaria. Mas sim mudaria o posicionamento e a postura do time do Palmeiras. Porque precisa de mais mobilidade, precisa mais de movimentação para que ele possa tentar surpreender. Mas a gente tem que ressaltar, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, né, a boa apresentação do Novo Horizontino, jogando de igual para igual, encarando o time do Palmeiras. E olha, Edu Pinheiro, ouvintes da Rádio Bandeirantes, se o Palmeiras não ficar esperto, se o Palmeiras não abrir o olho e não tiver, na hora que perder essa bola, a mesma organização que tem o Novo Horizontino, ele pode ser surpreendido. O Everton fez 2 grandes defesas. 2. Teve um chute aí que a gente acabou de acompanhar aqui no replay, que ele vai, mas a bola vai para fora. Mas, nesse momento, no primeiro tempo, sem dúvida nenhuma, as melhores chances, Edu, foram do Novo Horizontino. Muito bem. Ô, Greg, ele fala pra mim, e o gramado sintético, hein? O que representa? Você que já jogou e joga no gramado sintético, o Palmeiras reformou. Pensei que ia mudar pra grama comum, mas não. O gramado sintético, Greg. Olha, Edu, eu acho que pela qualidade, né? A gente sabe que o Palmeiras hoje é um dos times mais ricos aí do futebol brasileiro. Pela qualidade, eu acho que não tem muita diferença, né? Antes, sim, pelo desgaste que teve, né? O Allianz Parque, né? E aí eu me lembro daquele jogo Palmeiras e Santos, e foi a partir daquele jogo que o Palmeiras resolveu parar, né, e reformar o gramado. Não tem muita diferença. Mas, Gleger, mas tem a borracha, mas a gente percebe, por exemplo, eu estava vendo aqui num escanteio cobrado pelo Rafael Veiga, chuteira de tarraxa, que é usada num gramado natural. Eu, particularmente, né, e trabalhei na Coreia do Sul, Edu, você sabe, os ouvintes sabem aí, trabalhei por 3 anos lá, 90% dos gramados é grama sintética. Então o atleta ele tem que se readequar. Mas, claro, sempre, por exemplo, o Novo Horizontino, que treina no centro de treinamento, que joga num campo de grama natural, pode sentir algum problema. Mas dá para dizer que o Novo Horizontino sentiu o gramado sintético? Não, justamente por causa disso que eu estou dizendo. Eu acho que, claro, depois da reforma, e a gente percebe que o gramado está 100%, a galera toda de chuteira. E, Edu, sabe um dos pontos primordiais? É essa irrigação. Se o gramado fosse ralo, né, difícil de atuar, não teria essa irrigação. E agora a gente percebe que tem. Vai começar.
Muito bem, vai começar o segundo tempo por enquanto. Palmeiras 0, Androcínio também 0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele, o moço de Piracicaba. Leandro Bolle. Muito obrigado, meu caríssimo Edu Pinheiro, que comandou o intervalo aqui na Rádio Bandeirantes. Somos juntos para a etapa final. Apita Edna Alves. Saída com o time do Palmeiras, bola rolando. Segundo tempo acontecendo e você ligado no futebol da Bandeirantes. Com Pet Bola, Pet Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. FM 85.7, faixa estendida pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos conhecer o segundo finalista do Campeonato Paulista. O Santos já tem a sua vaga. 0 para o Palmeiras, 0 para o Novo Horizontino, que vem para o campo de ataque. O chute do Neto Pessoa para a defesa do Everton Vladimir Catarino. Defesa tranquila, o Neto Pessoa chutou, o Everton defendeu. Apenas uma mudança no intervalo, é no Novo Horizontino. Saiu o Chico, 44, entrou o 14. Danilo Barcelos com a 14, entrou no lugar do Chico. O Palmeiras volta com a mesma formação. O jogo tá parado, tá sentindo ali um probleminha. Um pouquinho abaixo do estômago, ou no estômago, né? Na boca do estômago. Isso, e dói, e dói. Dói demais. Tá tudo ok com ele. Fica alguns segundos ali numa situação complicada. Encontre a magia da Páscoa no Iga Atacado. Parcele até 3 vezes sem juros no cartão Tricard Mais do Iga Atacado. Mínimo de R$300 em compras até o dia 1º de abril. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tem a posse de bola no time do Palmeiras com o goleiro Everton, comecinho no segundo tempo, 0-0. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. Levanta a bola para o campo de ataque, o Everton tentando Flaco Lopes. Corta lá atrás, César Martins, a bola passa pelo Aníbal Moreno, sobra para o Novo Horizontino, bola enfiada para Rômulo, vem bem na cobertura Marcos Macha, com pé direito recuando para o goleiro Everton, já devolve a bola para o campo de ataque, chega César Martins, estufa o peito, coloca no terreno para Neto Pessoa, aí chegou atropelando o Luan. Cometeu a falta para cima do atacante do Novo Horizontino. O jogo está parado, é falta para o Novo Horizontino. Você encontra de Compel na Telha Norte de Campinas, no Shopping Dom Pedro, Parque das Flores. Aproveite o mês do consumidor até o dia 30. Telha Norte e as incríveis ofertas de Compel e também toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Chegada do Luan foi para atropelar forte para cima do Neto Pessoa, hein, Vladir? Foi desnecessário também, né? Acho que não precisava ter tanta força assim. E claro que agora fica caído ali o jogador do Novo Horizontino, atendimento médico sendo prestado aí. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. É só o comecinho do segundo tempo, não chegamos nem a 3 minutos da etapa final. Tá com a mão nas costas, a mão direita nas costas ali o Neto Pessoa e dói. O torcedor tá vaiando, mas a dor realmente é muito forte. Chegada dura do Luan para cima do jogador do Novo Horizontino. Agora ele vai se levantando, o atacante Neto Pessoa. Vem para a cobrança da falta o Novo Horizontino nesse comecinho do segundo tempo. Se ligado pelo YouTube, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não é inscrito? Então se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Falta para o Novo Horizontino bater. Vem César Martins para a bola. Deixou para o Danilo Barcelos. Pé esquerdo, partiu para a cobrança, levantou para a boca do gol, chega bem Flaco Lopes, auxiliando a defesa para cortar, a sobra da bola fica para Jefferson, ele recolhe e domina bem na faixa central do gramado, levantou na ponta para Vagninho, chega Piquerez para cortar, a sobra da bola para Marlon meteu para Vagninho, chegou primeiro, ganhou do Piquerez, protege bem, fez o recuo, aperta na marcação Aníbal Moreno, William Lepo bateu a bola por último na disputa com Aníbal Moreno, é lateral para o time do Palmeiras bater, futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. O Horizontino com aquela marcação alta, marcação no campo defensivo do Palmeiras, já recupera. Luizão ameaçou recuar, o Hendrick pressionou ali o Jordi, mesmo assim ele recua. Jordi com o pé direito não quis nem saber. Deu um bico na bola para o campo de ataque, a bola saiu. Tem mais um arremesso manual para o time do Palmeiras cobrar. Arremesso cobrado lateral pelo Piquerez. Sai jogando para Murilo. Palmeiras que é o único invicto nesse Campeonato Paulista. Fez o passe para Luan. Luan abriu pela direita para o capitão Marcos Rocha. Recolheu, dominou, parou, prendeu. Ele pensou curtinho para Mike. Já tem a marcação do Danilo Barcelos. Chegou atropelando também o Danilo Barcelos. O Mike havia tocado na bola. Marcos Rocha com o pé direito de novo para o goleiro Everton. E tome chutão. Com o pé direito para o campo de ataque tentando Flaco Lopes. Chega por trás para fazer o corte Luizão. Luizão não perdeu nenhuma. Nem ele, nem o César Martins pelo alto. Mike coloca no chão para Luan. Luan recolhe dominando
primeiro terço do campo. Lançamento na ponta para Marcos Rocha, desce o Verdão pela direita, tem Hendrick pedindo. Marcos Rocha recolheu, dominou no corredor para Aníbal Moreno. Chegou o Marlon, Aníbal tentou, rolou pela meia para Veiga. Veiga tem Piquerez, empurrou na ponta para Piquerez, prepara o cruzamento. A bola explodiu no rosto do William Lepo. Volta para Piquerez, fora da área. Calculou, tentou o cruzamento, Wagninho desvia. O William Lepo vai atrás da bola e de cabeça coloca a bola para fora. É lateral para o Verdão bater às 22 horas e 45 minutos do horário oficial de Brasília. Finalzinho desta quinta-feira, amanhã feriado, sexta-feira da paixão, sábado de aleluia e domingo é o domingão de Páscoa. Marcos Rocha na ponta direita, fez o passe curtinho para Mike. Mike recolheu, dominou para Aníbal Moreno, para Hendrick, chegou o Heverson, acabou fazendo a falta para cima do Hendrick. Na verdade ele tocou, mas depois o Hendrick também escorregou. Mas primeiro o Heverson tocou, Vlad. Caiu meio no delay ali o Hendrick, né? E por isso houve essa dúvida, mas a falta aconteceu sim. A falta para o Palmeiras cobrar. Sicredi do Seguro ao Consórcio do cartão A Carteira Digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Bem, falta o time do Palmeiras para fazer a cobrança. A torcida que canta e vibra ligada no futebol da Bandeirantes. Cresce a expectativa, porque vem Rafael Veiga para a cobrança da falta. Murilo, Luan, Moreno, todos na área. Luan fica perto lá do outro lado. Vem para a cobrança Rafael Veiga no comecinho do segundo tempo. E a chance para o Verdão, que ataca a direita do seu rádio. Vem para a cobrança Rafael Veiga. A Edna coloca a barreira, apenas o Rômulo com o spray. Agora está apontando, está dizendo que é para o Luan ficar atento, porque ela vai dar o impedimento. Conversa com todo mundo e autoriza a cobrança, não autoriza. É para a cobrança, Rafael Veiga. Partiu para a bola, levantou para Murilo de cabeça. Cortou lá dentro de qualquer maneira, Luizão. Com o apoio do César Martins. Acho até que o Jordi estava na bola, mas foi um cruzamento perigoso, hein, Vlad? Não dá para ter essa dúvida, não. Tem que ir na certeza, né? O Murilo estava por ali, conseguiu cabecear. César Martins mandou pela linha de fundo. Escanteio Verdão. Esboça uma pressão o Verdão, comecinho do segundo tempo. Tem escanteio para bater. Vem de novo Rafael Veiga aos 6 minutos e meio da etapa final. Rafael Veiga. Vem para a cobrança do escanteio para o Verdão. Autorizar a cobrança. Veiga. Pé esquerdo. Vai levantar para a boca do gol. Atenção, Rafael Veiga levantou. Flaco Lopes de cabeça. A bola passa pelo Hendrick e vai embora. Pela linha de fundo, quase o Hendrick na segunda trave desvia. E o desvio seria fatal, letal a favor do Palmeiras. É porque não tinha marcação, né? Resvalou na bola ali o Murilo. E quando ela sobrou pro Hendrick, ele até conseguiu tocar, mas não a ponto de mandar pro gol, bola pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. Aos 7 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo. Paulistão, semifinal, jogo único no Allianz Parque. Segue 0 para o Palmeiras, 0 para o Novo Horizontino. Desce o Verdão com o Mike. Mike recolheu, dominou pela meia direita, encarou a marcação. Driblou bonito, escapou, limpou, pintou, olhou para a área. Flaco Lopes pediu, cruzamento de cabeça, ajeitou, Hendrick dominou, vai marcar, bateu e é gol! Gol! Que tem estrela, é predestinada, é de Hendrick, tem a 9 estampada na camisa. Jogada pela direita do Mike, cortou e cruzou. Flaco Lopes, o artilheiro, uma assistência espetacular para Hendrick na altura da marca penal. Ele ganhou do marcador e na entrada na pequena área, bateu firme e forte com a canhota no cantinho de Jordi para vencer o goleiro do Novo Horizontino, para fazer com que o Palmeiras fique mais próximo de mais uma final de Campeonato Paulista. Hendrick coloca lá dentro, canta e vibra a torcida do Palmeiras, canta e vibra a torcida do Palmeiras, do verde no branco, uma paixão incontrolável chama da Palmeiras. Hendrick coloca lá dentro e explode a torcida do Verdão. Na marca de 7 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo, tá registrado. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. Jordi, não chora não, goleiro, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. O Palmeiras não joga bem, o Novo Horizontino pressiona, mas aí aparece a qualidade do Mike no cruzamento, do Flaco Lopes na assistência e do Hendrick na tranquilidade para mandar para o fundo das redes.
marca o segundo gol dele no campeonato. Palmeiras está na frente, 1-0. 1-0 pro Palmeiras. O Verdão sai na frente, Gleger Zorzin. É aquilo que eu tava dizendo agora no intervalo, né? Que é a qualidade. Você vê que o Palmeiras estava sendo pressionado, jogava o Novo Horizontino muito organizado, mas aí é a qualidade do jogador, né? Palmeiras 1-0, Novo Horizontino agora tem que sair, vai dar mais espaços, isso é absolutamente normal, mas o que prevaleceu sem dúvida nenhuma, Boles e ouvintes, é a qualidade desse menino, que é um talento do futebol brasileiro, o Hendrick. Que golaço, né? Palmeiras 1-0. E agora dá uma confusãozinha ali, o Marlon envolvido, Aníbal Moreno, o Luan chegou. E tudo isso porque a Edna Alves era daquele jeito, né, mano? Ela é confusa, né? Ela não marca nada com clareza. Aí dá toda essa confusão. Agora discute ali forte com o Danilo Barcelos. Mas deixou o pau comer. Daí quando ela viu os caras estavam se pegando, daí ela pintou a falta. Agora para consertar é mais complicado, né? No fim, falta pro Palmeiras. 1-0 pro Verdão. Quer dizer que o Hendrick marcou no sábado passado contra a Inglaterra, na terça-feira contra a Espanha e hoje contra o Novo Horizontino, né, Vlad? Tá bom, né? Boa média, né? Tá bem de uma semana, 3 gols. E foi só o segundo gol do Hendrick no Paulistão. Ele que em 6 jogos marcou contra o Corinthians no Clássico. Não jogou todas as partidas, né? Até por isso tem essa média baixa aí de gols. E aí agora ele chega forte pra cima do Danilo Barcelos. Está caído o jogador do time do Novo Horizontino, aquele mesmo, ex-Ponte. Tá caído no gramado do Allianz Parque. Vem aí a operação de venda Volkswagen mais da Germânica Volkswagen. São diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste o seu 0 km. 11 minutos, segundo tempo, placar de 1-0. Vai dando Palmeiras na final para pegar o Santos. Persistindo este resultado, Palmeiras e Santos provavelmente já no domingo, 18 horas na Vila Belmiro. E o jogo da volta no dia 7 no Allianz Parque. Lançamento, chegou Luan para fazer corte. Hendrick domina, aperta na marcação, falta. Primeiro ele meteu um chapéu espetacular para cima do Hemerson, depois falta para cima do Hendrick. O garoto tá chamando a responsa, hein, Vlad? E ele tá reclamando ali com o quarto árbitro, dizendo, olha, tô apanhando muito dos jogadores do Novo Horizontino. Mais uma falta pro Palmeiras. Trocou a chuteira, né? Primeiro tempo tava com a chuteira branca e agora tá com aquela chuteira dourada. Rapaz, é caro essa chuteira, hein? E o banco do Novo Horizontino ali, com o quarto árbitro, os caras estão reclamando de tudo ali, ó. O Eduardo Batista está mais tranquilo, mas os jogadores reservas estão reclamando. Lançamento no comando, tentou o time do Palmeiras, corta a defesa, Aníbal Moreno tentou, Giovani leva Mereno, empurrou para Mardon. Mardon meteu para Rômulo, desce o Novo Horizontino no contra-ataque. Carrega a bola para o setor canhoto, preparou o cruzamento, levantou, cruzou na segunda trave, passa por todo mundo. Corre ainda Vagninho, fica com a sombra, mas aperta na marcação Piquerez. Trava, colocando a bola para fora, servindo o lateral para o Novo Horizontino. Vagninho cobrou na entrada da grande área para Mardon. Mardon dominou, cortou, limpou, fintou para o William Lepo. Pé direito, exagera na força e a bola saiu. É tiro de meta para o Palmeiras. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo o assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. No puro achismo, acho que aquela bronca do Hendrick no quarto árbitro foi bem na frente do banco de reservas do Novo Horizontino. E aí os jogadores foram cobrados do quarto árbitro. E aí, o cara chega aqui, não fala um monte de coisa pra você e você não faz nada? Tipo assim, né? Ó, pessoal, o Hendrick tá apitando o jogo, não pode deixar, né? Deve ser essa a reclamação do pessoal do Novo Horizontino. Agora fica a expectativa, né, Gleger? Como é que vai se comportar o Novo Horizontino? Vai sair pro jogo? Se sair, pode ser fatal. Vai ficar esperando? O que é que você espera, hein, Gleger? Tem que sair, né, Boles? Porque tem que empatar o jogo, né? O empate leva a partida para os pênaltis e o Novo Horizontino, um único resultado. A única situação do Novo Horizontino agora, nós estamos aí com quase 13 minutos do segundo tempo, é tentar fazer o gol de empate. E para isso tem que sair um pouco mais, né? Apesar de toda a qualidade da organização, tem que sair. Só que sair contra o Palmeiras, como você disse, é um legado muito, mas muito difícil. Palmeiras pro ataque, Rafael Veiga dominou, puxou, levou pro fundo, bateu cruzado, Flávio Lopes dominou, vai marcar, bateu pra fora, a bola saiu pela lateral ainda. Ele bateu cruzado, sem ângulo, a bola saiu, foi embora do outro lado em lateral, quase o segundo gol do Palmeiras, Vladimir. Lamenta-se bastante o Flávio Lopes porque estava sozinho, mas também estava sem ângulo, né? Meteu a pancada na bola, ela saiu do outro lado pela linha lateral. Final do mês do consumidor, imbatível em ofertas da Dicompel na loja do mecânico. Filtro de linha Dicompel, 5 tomadas, 1,18,99 m. Valendo até o dia 30. Tá parado, o Aníbal Moreno fez uma falta.
Telenorte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. Falta do Aníbal Moreno para cima do Giovani. Pois não, o Gleger, fala que eu discuto. Não, o Palmeiras voltou diferente, né? Voltou mais contundente, voltou mais em cima da equipe do Novo Horizontino. Claro, e aí a leitura do treinador, né? Eu sempre digo isso. Quando o time volta diferente do intervalo, seja pro lado positivo ou negativo, tem as mãos do treinador. E a gente sabe que o Abel Ferreira é um baita no treinador, né? Então o Palmeiras voltou diferente, voltou mais em cima, voltou com mais qualidade, né? Tentando aí os desencaixes de marcação, e é isso que tem melhorado demais o futebol do Palmeiras. Problema pro Novo Horizontino. 1-0 para o Palmeiras, gol marcado pelo Hendrick. Vamos chegar a 15 minutos do segundo tempo. Aqui Luizão tentou passar no comando muito forte. A bola passa por toda a extensão da zaga do Palmeiras, vai embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos de bola rolando o segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo, Paulistão, semifinal, jogo único no Allianz Parque, gol de Hendrick, o garoto prodígio, tem estrela, 1 pro Palmeiras, 0 pro Novo Horizontino, Edu. Final do Campeonato Mineiro é o clássico Atlético e Cruzeiro, começa sábado, primeiro jogo na Arena MRV. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a única chance do Hendrick, Vladimir, em conquistar um título antes da sua saída para o Real Madrid é o Paulista, né? Porque Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro não dá tempo. Só terminam no segundo semestre, né? Então a expectativa fica exatamente para a conquista do título estadual. E cabeça, Murilo corta no meio campo, coloca a bola para fora, é lateral para o Grêmio Novo Horizontino bater. 16 minutos, você ligado no YouTube com imagens da nossa equipe, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, para Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E assim que a bola parar de rolar, tem um apito final hoje em rede com a Bandeirantes. João Paulo Capelanes vai comandar o apito final, repercutindo tudo sobre Palmeiras e Novo Horizontino nesta semifinal. E é claro, trazendo mais informações do futebol para o Brasil e para o mundo. O jogo tá parado, tem falta para fazer a cobrança do time do Palmeiras um pouco antes da risca no meio campo ali no círculo central. Zé Rafael. Com o pé canhoto, ele abre a bola para Marcos Rocha. Tem o Mike como opção. Domina, para, prende, vê todo mundo marcado. O Rômulo deu uma encostada e ele recua para o goleiro Everton. Abandona a sua grande área com o pé direito, levando a bola para o grande ataque. Lançamento para Flaco Lopes, dividiu, chegou o zagueiro, cortou a bola, voltou para Veiga. Veiga na entrada da grande área, cortou, limpou e foi desarmado. Jordi fica com a sobra para o time do Grêmio Novo Horizontino. Com o pé direito, bate firme na bola. Levanta para o grande ataque para Vagninho, escora de cabeça, não vazio para ninguém. A bola fica de novo nas mãos do goleiro Everton. Final do mês do consumidor, imbatível em ofertas da Dicompel na Telenorte. Conjunto tomada simples 4x2 é R$13,99. Valendo até o dia 30 de março na Telenorte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. Aníbal Moreno no primeiro carrinho, levou a melhor. Hendrick brigou ele, Marlon, os dois se enroscaram ali no meio campo. O Marlon tá afim, né, Vlad? Tá afim o Marlon. Vai acabar dando confusão, né? A Edna Batista tenta conversar ali com o jogador do Novo Horizontino, mas uma dividida mais forte ali entre Marlon e Hendrick. Aí acabou levando a pior o jogador do Novo Horizonte. E agora ela foi bem, né? Ela chegou ali, conteve a situação, o Hendrick saiu de fininho, o Marlon ficou caído, tudo ok. Vem para o programa de ataque, o Novo Horizontino com o William Lepo, o Novo Horizontino que ainda não perdeu nesse Campeonato Paulista para os grandes. Lançamento aqui na ponta, tentou Danilo Barcelos, chega bem Mike para fazer o corte. Rebote fica para o time do Palmeiras com o Hendrick, botou na frente, tentou se livrar da marcação do Rômulo, levou o primeiro, tentou passar o comando, chega Heverson para fazer o corte. E ela deu a falta, porque o Hendrick não foi beneficiado pela vantagem. Escapou da falta e do Rômulo, mas aí quando ele chegou para tocar na bola já estava desequilibrado, é isso que a Edna está apontando. O jogo está parado, é falta para o time do Palmeiras bater. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. E o jogo, Gleger, vamos chegar a 21-0 para o Palmeiras, gol do Hendrick. Palmeiras melhor, né? Segundo tempo voltou bem melhor para o segundo tempo. Mais ofensivo, com mais qualidade. E aí a leitura do técnico Abel Ferreira para empurrar esse time do Palmeiras para ter mais qualidade, né? Para tentar neutralizar essa boa ação do sistema defensivo do Novo Horizontino. O Palmeiras nesse momento é melhor, né? Merece, por exemplo, o segundo gol, porque está chegando mais. E o Novo Horizontino, que no primeiro tempo pressionou, chegou, criou oportunidades,
nesse momento só se defende, Boles. Palmeiras com Zé Rafael, entrada na grande área, dominou, puxou, tentou Flávio Lopes, tira a defesa, volta para Aníbal Moreno, vai bater pro goleiro, bate, palma, Jordi! Jordi, que é a cara do Sidão, colocou para fora, escanteio pro Palmeiras. Mas é bem melhor do que o Sidão, né? Defesaça do Jordi, né? Uma pancada do Moreno ali de fora da área. A bola ia no gol, hein? Ia no ângulo. Foi bem aí o Jordi para fazer a defesa, escanteio Verdão. Escanteio pro Palmeiras, vem da pressão o Verdão em busca do segundo gol para ficar ainda mais próximo da decisão do Campeonato Paulista. Palmeiras em busca do tricampeonato, da sua quinta decisão seguida. Vem para a cobrança do escanteio com Rafael Veiga, com quase 20 minutos da etapa final. Veiga vem para a bola com o pé canhoto no quinto sinal, 23h11 da noite desta quinta-feira. Rafael Veiga vem para a cobrança do escanteio para o time do Palmeiras, partiu para a bola, levantou para a boca do gol, Luiz escorou de cabeça, a bola passou, foi embora pela linha de fundo. O Gleger, a defesa do Jordi foi bacana, hein? O chute do Aníbal Moreno, ele foi buscar no canto. Ele é muito bom goleiro, né? O Jordi, que é da base do Vasco, né? Saiu do Vasco da Gama. Grande goleiro, fez uma grande defesa. Muito bom goleiro, tem uma boa envergadura, né? Essa defesa aí, eu diria pra você, Boles, que é grau 7 pontos com critério, hein? 95. Quase uma defesaça, porque nos critérios de Gleger Jorginho, acima de 8, né? 8.1, 800, é considerada uma defesaça. Como não atingiu essa nota, é uma boa defesa. Palmeiras para ataque, Hendrick sem bola foi atingido, segue o jogo, rebote para o Verdão, Mike. Recolheu o número, Hendrick está caído, ela vai parar. É porque o Mike disse o seguinte, não quero a vantagem, dona Edna, eu quero a falta, e ela deu. E aconteceu, né? Foi derrubado ali o Hendrick, ficou caído o Danilo Barcelos, quem estava na jogada ali. Acabou com o braço empurrando o Hendrick, o Mike não quis a vantagem, é falta para o Palmeiras. E daqui a pouco o Fabrício Daniel, 77, vai entrar no Novo Horizontino. Você é bom de matemática, né, Vlad? Sim. 77. Me diz uma coisa, 8 mais 7 é 14 ou 14? É 15, né? Isso. 8 mais 7, 15. Por isso que eu disse, você é bom de matemática. Aliás, o Danilo Barcelos, nesse momento, um amigo nosso diria o seguinte, Danilo Barcelos... Falta perigosa para o time do Palmeiras bater, 21 minutos e meio. É o Tizil lá da Serra do Japi. Tá sempre ligado. Ele e o Buzina estão curtindo sempre o futebol da Bandeirantes. Jordi orienta a formação da sua barreira na trave esquerda. É chance para o time do Palmeiras. Placar de 1-0 para o Verdão. Quer ampliar o placar ao Palmeiras. Tem várias opções. O Rafael Veiga dentro da área pode bater direto a falta. Vem da bola parada o time do Palmeiras do bico da grande área, setor direito, a 3 passos do bico da grande área. Rafael Veiga na cobrança, é falta perigosa para o Verdão bater. Autorizada a cobrança, Rafael Veiga vai lá, dá mais uma conferida na bola. A Edna ainda não autorizou, agora sim ela vai autorizar. Rafael Veiga vem para a cobrança na falta, falta perigosa para o time do Palmeiras. Atenção, partiu para a bola, pé canhoto, Rafael Veiga no meio do caminho, meteu o cabeção na bola o César Martins. Ou eles não confiam no goleiro, ou é uma jogada ensaiada, né, Vlad? Porque toda hora tem um cabeção de um zagueiro do Novo Horizontino. Passa sempre a impressão que vai dar pro goleiro, né? E tá mudando o Novo Horizontino, sai Giovani, 5. Entra 77, Fabrício Daniel. Fabrício Daniel, 77, no lugar do Giovani. Palmeiras tem lateral para fazer a cobrança aqui pela direita, pertinho da linha de fundo. Vem pra cobrança ali o Marcos Rocha. Tá olhando ali na entrada da grande área. Dá um sorriso, Giovani está saindo, agora sim a Edna vai autorizar a cobrança. Apontando ali o Marcos Rocha, ele pode cobrar, ele pode. Cobrou curtinho para Hendrick, marginal do campo, devolveu para Marcos Rocha. Levou para o fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol. Para Murilo, saiu do gol Jordi, a sobra da bola, Veiga para Murilo, ajeitou, dominou e desequilibrado, manda para fora. Tiro de meta para o Novo Horizontino. É aquilo que você disse agora há pouco, né, Gleger? O Novo Horizontino vai ter que se mandar para o campo de ataque, não tem outra alternativa. O Eduardo Batista tira um volante e coloca um atacante, Gleger. Sem dúvida, né? E aí abre espaço para o Palmeiras, que pressiona, que chega, é melhor no segundo tempo, né? O Novo Horizontino tem que estar muito ligado para tentar empatar o jogo, mas nesse momento, Bolle, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras, pela leitura que fez o Abel Ferreira, e a gente tem que ressaltar isso, que é um baita de um treinador, né? O Palmeiras é melhor, pressiona, tem a posse de bola, chega, o Novo Horizontino não dá nenhum trabalho para o Everton, como deu no primeiro tempo, e o Palmeiras nesse momento é melhor. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br.
Persistindo o placar favorável para o Palmeiras, vamos ter uma reedição da final de 2015. Naquela ocasião, o Santos venceu o Palmeiras na decisão nos pênaltis. Foi um ano de muita rivalidade, né? Depois o Palmeiras deu o troco no final do ano, quando venceu mesmo o Santos nesse Allianz Parque nos pênaltis e conquistou a Copa do Brasil. Levantamento para o campo de ataque, corta lá atrás, Luizão colocando a bola para fora, é lateral, é pro Verdão bater. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 25 minutos de segundo tempo. Paulistão semifinal, jogo único no Allianz Parque com gol de Hendrick, vai dando Palmeiras na final. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0, Edu. Sérgio Poletti. O microfone do Edu tá estourando aqui pra gente, não sei se é só no retorno. Olha o Novo Horizontino chegando, Marlon, pé direito, colocou na área, tentou de letra, o Neto Pessoa trava a defesa. Tentou a finalização de letra, o Neto Pessoa. Insiste o Novo Horizontino, corta lá atrás, Murilo, corta parcialmente, a sobra da bola fica para o Novo Horizontino, tira a zaga do Palmeiras, vem Flaco Lopes no contra-ataque, desce o Verdão na velocidade, Flaco Lopes abriu para Hendrick, foi muito forte o passe, chegou primeiro César Martins, o Hendrick ainda tentou, não atingiu a bola, nem o jogador e se contundiu. Pelo menos está alegando uma contusão ali, Vladimir. Já saiu mancando ali, caiu na verdade o Hendrick, bem rente à linha lateral, não sei se pisou aí em falso o que aconteceu, mas está sentindo ali o atacante palmeirense. Inclusive parece estar chorando ali o Hendrick, hein? Preocupa nesse momento. A Edna vai lá conferir o que está acontecendo. Prosseguindo, meu caríssimo Edu Pinheiro. Então, o Geraldo Bruno está aliviado com esse gol do Hendrick, aliviado. E o Sérgio Poletti teve muito soluço só com o primeiro tempo do Palmeiras. Olha, no gauchão, a final é Juventude e Grêmio. O primeiro jogo começa sábado em Caxias. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, e agora gera uma preocupação na torcida do Palmeiras, porque o Hendrick colocou a mão na coxa, e se não me falha a memória, é a mesma coxa do jogo onde foi contra a Espanha, né, Vlad? Eu fiquei na dúvida, mas foi contra a Espanha. Ele jogou praticamente o jogo todo, né? Reclamando ali de um desconforto na coxa, e não vai dar, né? Já tá preparando o Rony ali, daqui a pouco o Rony vem pro jogo, vai ter que mudar o Abel Ferreira, já que o Hendrick tá sentindo. Novos frangos crocantes da Seara, feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. O Hendrick não quer sair não, Vlad, apontou lá, eu quero ficar. Fez sinal de positivo ali dizendo que quer ficar, né? Não sei se... Não, acho que é pro Rony, né? O Abel, o Abel até já confirmou a saída, portanto, sai o Hendrick e entra o Rony com a camisa 10. Rony 10 no lugar do Hendrick, primeira alteração no Palmeiras. E aí, Glega? É complicado, né? Você vê como é que é o time de qualidade, né? Você vê que sai o Hendrick e entra o Rony. Dá uma olhada no tamanho do problema pro time adversário, né? O Hendrick saiu ali e tal, tá sentindo. Beleza, vai entrar o Rony, que é uma fumaça, que é um jogador de velocidade, né? Problemas pro Novo Horizontino. Agora, a gente tem que novamente ressaltar que as mãos, né, do Abel Ferreira no intervalo, né? Ele mudou o time do Palmeiras. O posicionamento, a agressividade. E o Palmeiras, nesse momento, sem dúvida nenhuma, merece até o segundo gol do que propriamente o Novo Horizontino do primeiro. Claro que o Palmeiras não está com a vaga carimbada para a final, mas aí já gera uma preocupação em relação ao Hendrick. Mesmo porque, provavelmente, o primeiro jogo da final já é domingo, 18 horas, né, Vlad? Ainda não dá para saber a gravidade, precisa de exames, mas claro... Precisa até poupar, né? Então, pode acontecer. Talvez se fosse um outro jogo seria diferente, né? Mas... precisa avaliar melhor aí a situação do Hendrick. É o Paulistão Sicredi para você ligado no futebol da Bandeirantes. Olha o Novo Horizontino chegando, Danilo Barcelos jogou para a área, a bola passou de uma extremidade a outra, sobra na ponta para o William Lepo. Dominou, limpou, fintou, voltou para Marton, calculou, executou, cruzou nas mãos do Everton para fazer a defesa. Fala, Gleguer. Não, só para dizer, né, que o Hendrick saiu sentindo aí e preocupa, hein? Preocupa, ele tá com a mão na coxa, né? E aí é problema muscular. O primeiro jogo já é nesse final de semana da final, né? Problema do Palmeiras, porque esse menino é um talento, titular absoluto do Palmeiras, e saiu sem dúvida nenhuma sentindo, botando a mão na coxa ali, botando a mão inclusive na cabeça. Nossa, meu Deus do céu, justamente agora, né? E preocupa sem dúvida nenhuma.
1-0 pro Palmeiras, gol do Hendrick, que acabou de sair. Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que já deixou o like, valeu demais, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Corta lá atrás, Marcos Rocha. Com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque. Ninguém do Verdão. A bola sobra para o time do Novo Horizontino com César Martins. Abertura pela direita para o William Lepo. Já tem a marcação, pressão do Piquerez. Volta a bola para Luizão. Luizão no círculo central. Pede, Heverson recebe. Rony aperta na marcação para o time do Palmeiras. Com o pé canhoto, levanta para o campo de ataque. Boa bola para o Danilo Barcelos. Cruzou na área. O Everton sai bem do gol para fazer a defesa e ficar com a bola. Vem aí a operação de venda Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste o seu 0 km. Rony brigou, queria escanteio, mas o Bandeira marcou tiro de meta para o Novo Horizontino bater. Quase 30, placar de 1-0 para o Palmeiras, gol marcado pelo Hendrick, que já iniciou o tratamento ali no banco. Um saco de gelo na coxa. Palmeiras tenta o domínio, Zé Rafael recupera, tentou por dentro, passe com Flaco Lopes, foi para a dividida, a bola bateu, rebateu e saiu, é Novo Horizontino lateral. Bateu por último no Flaco Lopes e lateral para o Grêmio Novo Horizontino bater. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue, mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, uma campanha da Sanasa. Wagner escapou pela canhota, o Novo Horizontino não desiste, é um bom time do Novo Horizontino que ainda não perdeu para os grandes. Danilo Barcelos levantou a meia altura, chega Luan para fazer o corte, a bola quicou ainda na frente dele. Rafael Veiga tentou ficar com a sobra ficou para o Novo Horizontino. Mardon abriu para Luizão, Luizão recolheu, dominou, prepara o cruzamento, enfiou para Mardon na área que não domina. Ele tentou dominar, já girando para bater para o gol, mas aí não deu certo, a bola foi direto para fora em tiro de meta. Se ele consegue, seria uma jogada perigosa, né? Mas a bola escapuliu ali por baixo do seu pé, linha de fundo, tiro de meta para o Palmeiras. Bolis. Vlad, que mal lhe pergunte, algum dia você já deixou a bola escapulir entre as suas pernas? Não, nesse caso não foi entre as pernas, foi embaixo do pé. Mas nas minhas pernas nunca escapuliram. Fala aí, Glega. Não, só para perguntar pro Catarino também, aproveitando a sua pergunta. O ensejo. Né, você estava falando do Hendrick, né? Ô Catarino, você já colocou um saco entre as pernas? De gelo? Não, porque eu nunca tive esse tipo de contusão. É de gelo, de gelo. Nunca tive esse colocou, problema. Né? Palmeiras tenta o ataque com o Rony na contraofensiva, ele cortou, limpou, fintou para Mike, para Flaco Lopes, entrada na grande área, vai bater, ele bate, a bola sobe e vai embora, foi lá na galera, tiro de meta para o Novo Horizontino, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Galera do Santos está olhando o jogo, o Hendrick saiu machucado, aquele sorrisão de orelha a orelha. Tiro de meta para o Jordi bater. Com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque. O Peixão que ontem se classificou ao ATER. O Grêmio, o Red Bull Bragantino pelo placar de 3-1. Palmeiras para ataque com Flaco Lopes. Recolheu, dominou, carrega a bola. Viu o goleiro adiantado. Ali bate para fora. Tentou por cobertura, agora encobriu o Jordi, que tem quase 2 metros perto do gol. É uma missão quase impossível. Tem que estar muito adiantado, né? O Rony reclamou, queria o passe, mas é artilheiro do Campeonato Paulista, que é marcado dele também, né? Frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Desceu o Novo Horizontino com Fabrício Daniel. Chega para fazer o corte e colocar a bola para fora. A zaga do Palmeiras. Escanteio para o Novo Horizontino bater. Vladimir Catarino. Tem que tomar cuidado porque o Fabrício Daniel entrou. É um jogador especialista também na bola aérea, assim como os zagueiros, né? Do Novo Horizontino. É o Danilo Barcelos quem vai cobrar o escanteio. Quem deu o carrinho e colocou a bola para fora ali foi o Luan. Já saindo para a área. Na bola aérea defensiva do time do Palmeiras. E o Novo Horizontino vem para a cobrança com Danilo Barcelos. 33. Vamos entrar naquela reta decisiva no jogo. Para você ligado na Bandeirantes, é a semifinal do Paulistão. O Santos já está na final. Vai dando Palmeiras, o outro finalista nesta semifinal. Partiu para a bola Danilo Barcelos. Autorizando a cobrança, levantou na primeira trave e facilita o corte do Piquerez. De cabeça coloca a bola para fora, pertinho da linha de fundo, rente a linha de fundo. Tem lateral para fazer a cobrança o time do Novo Horizontino. Vem para a cobrança. É o Luan Santana que está ali, Vladimir? É o próprio. Levantamento, chega Murilo para fazer o corte, Marlon com a sobra, bateu junto ao seu mascado, Luan dá um bico na bola, tira de qualquer maneira.
Para você ligado na Bandeirantes, tem o mês do consumidor na loja do mecânico com ofertas sensacionais. Parafusadeira pneumática Forte G, R$ 999,90. Ofertas até o dia 30 de março. Fone WhatsApp é o 19 33 70 25 50. Cruzamento foi empurrado sem bola ali, o Murilo, a Edna viu. Foi o Luan. Empurrado sem bola pelo zagueirão do Novo Horizontino. É falta, posse de bola pro Verdão bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Teremos mexidas, uma no Palmeiras, ou melhor, duas no Palmeiras, e um velho conhecido da torcida da Ponte Preta vai entrar no Novo Horizontino. No Novo Horizontino vai entrar o Luca e no Palmeiras um velho conhecido da torcida do Guarani, né? É os dois, exato. Gabriel Menino e Richard Rios daqui a pouco no Palmeiras. Aqui tem a posse de bola o time do Novo Horizontino com Fabrício Bruno, abertura para o William Lepa, aperta na marcação, trava Piquerez. Evita a ação ofensiva rápida do Novo Horizontino, coloca a bola para fora na junção da risca no meio campo com a risca lateral. Tentou o Novo Horizontino de novo, Zé Rafael trava, recupera para Nimo Moreno, para Zé Rafael, curtinho para Piquerez, 11h15 desta quinta-feira, desce o Verdão pela canhota, passe do Veiga para Faco Lopes, chega por baixo no carrinho, colocando a bola para fora César Martins, foi o Luizão quem cortou, aliás, foi o César Martins. Lateral para o time do Palmeiras, teremos agora as mexidas para Sanasa. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Vladimir Catarino informa na Bandeirantes. Sai o Flaco Lopes, entra o 27, Richard Rios. Richard Rios, 27 no lugar do Flaco Lopes. E o 25, que é o Gabriel Menino, entra no lugar do Zé Rafael. Sai Zé Rafael 8, entra 25, Gabriel Menino. As mudanças no Palmeiras. E aí, Klecker, Zorzin, se de um lado o Novo Horizontino não tem muita alternativa, do outro lado o Palmeiras tem. E dá uma fechada lá atrás, Klecker. Tem várias alternativas, né? Ele vai colocar o Gabriel Menino ali para fechar essa linha de meio de campo, dar um pouco mais de liberdade para o Rony, que é um jogador de velocidade, né? E para o Mike, propriamente, que joga ali pelo lado direito. Richard Rios para fortalecer ainda mais o meio de campo de marcação, né? O Palmeiras tem muita alternativa, né? E o Abel, o que ele faz nesse momento? Ele abre mão de tentar fazer o segundo gol, né? E de propriamente segurar aí o resultado de 1-0 que o Palmeiras ganha e manda no jogo, né? Então, assim, a gente percebe que o Novo Horizontino, com a entrada do Luca, né, que é um jogador mais contundente, que é um jogador de área, né, mas o Palmeiras se fortalece na marcação, né, e fortalece ainda mais uma linha, Bolis, que para mim é o que manda no jogo, que é a linha de meio de campo, né, ele fortalece ali. O Gabriel Menino, ele tem poder ofensivo e tem a hora que o Palmeiras perde a bola, o poder de recomposição. Então, sem dúvida nenhuma, as mexidas do Palmeiras, para mim, melhores do que a do Novo Horizontino. E também mexe duas vezes o time do Novo Horizontino. Sai o Neto Pessoa, entra o 11, Luca 11 no lugar do Neto Pessoa. E entra o 75, Paulo Vitor no lugar do Luizão. Sai o zagueiro Luizão, entra Paulo Vitor, 75. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você não confirma, é a semifinal do Paulistão. Jogo único, Allianz Parque vai dando Palmeiras, gol de Hendrick. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0, Edu. Vai começar a semifinal da Série A2, parando a perna, hein? 10, Noroeste Santista em Bauru. Domingo, 11h10, na Javari, Juventus e Vero Clube. Para você ligado com o Timácio de Carlos Batista, deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pega aí a operação de venda Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste o seu 0 km. Novo Horizontino tenta o ataque, corta bem Murilo para chegar no Luca. Aníbal Moreno fica com a sobra, deixou para Menino, Menino para Murilo, Murilo para Piquerez. Piquerez recolhe e domina, faz a inversão. Dá uma limpada no lance.
E abre para Marcos Rocha, para Gabriel Menino, vem Palmeiras, perde a bola. Danilo Barcelos recupera, empurra na ponta para Paulo Vitor. Marcos Rocha no primeiro, no segundo lance, recupera, vem Verdão, pela meia para Veiga. Veiga recolhe, domina, limpa o lance, tem Piquerez para canhota, no comando tem o Rony. Carrega a bola, meteu para Piquerez, já perde a devolução, Rafael Veiga. Ele para, prende, segura para o colombiano Richard Rios. Devolve na ponta para Veiga, Veiga para, tem Piquerez pedindo. Ele empurra na ponta para Gabriel Menino, devolveu para Veiga, linha lateral da grande área, pintou o segundo, cruzou para Rony. Ele desvia, a bola passa e vai saindo pela lateral. Não conseguiu finalizar pro gol, mas desviou, a bola saiu. Lateral pro Novo Horizontino bater. Público de 40.448. 40.448 para uma renda de R$3.497.749,50. Tirando lá os gastos, as despesas, no Novo Horizontino fica com metade, né, Vlad? Exato, metade da renda é do Novo Horizontino. Quer dizer, vai entrar uma boa grana, né? É porque, por exemplo, o Santos ontem tinha um aluguel do estádio, né? Vai acontecer hoje, o estádio do Palmeiras, né? Então vai ficar aí com 1 milhão, alguma coisinha no Novo Horizontino. Tá bom, né, Vlad? E a gente vê a diferença de arrecadação com relação à Arena Barueri, né? Muito mais dinheiro nos cofres com o jogo realizado em casa. Foi o maior público do Palmeiras neste Paulistão. Abel Ferreira queria cartão por Paulo Vitor, que esticou realmente o pé e atingiu a cabeça do Luan. O jogo tá parado, Edna Alves marcou a falta. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você ligado pelas ruas e avenidas de Campinas, pelas rodovias que passam aqui pela região, para curtir o feriadão prolongado no carro em 85.7. ou através dos aplicativos do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela carona, pelo rádio ligado. É o futebol da Rádio Bandeirantes. Levanta a bola, Marcos Rocha, tira, Heverson colocando a bola para fora, na direita, campo ofensivo, é lateral, é pro Verdão bater. Campanha Sanasa, todos contra a dengue, mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, uma campanha da Sanasa. É para a cobrança do lateral, Marcos Rocha, que vira a direita, Richard Rios pediu. Pede a bola também o Mike, bola para Richard Rios, tentou levar para o fundo, cercado, marcado pelo zagueirão, que é o Danilo Barcelos, insistiu no lance, dividiu, a bola saiu, opa! Sopapo daqui, sopapo dali, o Bandeira aqui não é tão grandão, entrou no meio dos dois e acabou com a festa. Lateral pro Danilo Barcelos bater pro time do Novo Horizontino. E na passagem é de Naldo, deu uma bronca no Richard Rios. Levantamento do campo de ataque, chega Aníbal Moreno, recupera pro time do Palmeiras na margem do campo, tentou enfiar no comando para Rony no meio do caminho, a bola foi desviada e saiu. Lateral é pro Verdão bater pela direita no campo ofensivo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, é só você acessar rochaautopeças.com.br. 41 segundo tempo, placar de 1-0 pro Palmeiras. O Verdão vai carimbando a vaga na decisão pelo 5º ano seguido no Paulistão, em busca do tricampeonato, do 26º da sua história. Domina Aníbal Moreno, levantou na área pro Rony, chega bem para fazer o corte, o Vagninho. Paulo Vitor vai brigar, chegou primeiro Aníbal Moreno, rasga Murilo, dá um bico na bola, vale vaga na decisão, coloca a bola para fora. É lateral pro Novo Horizontino bater. É o Paulistão Sicredi na reta final, e aqui na Bandeirantes você não perde um só detalhe. Por falar em Sicredi, no seguro ao consórcio, no cartão, a carteira digital, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Já já o apito final em rede com a Bandeirantes hoje, do comando do João Paulo Capelanes. Já já o apito final, repercutindo a vitória do Palmeiras até aqui diante do Novo Horizontino, que não se entrega, não desiste. Passe no comando para Fabrício Gabriel. Luca pediu a sobra, mas está contra-ofensivo do outro lado, Luca. Luca recolhe, domina agora sim, ficou de frente pro lance. Vai arriscar, ele arrisca. Aníbal Moreno desviou, o Everton chega de cabeça, coloca a bola para a lateral porque seria escanteio. Ficou indeciso ali, pega com a mão ou de cabeça. Estava fora da área, seria falta. Colocou a bola para fora. Acho que a Edna marcou escanteio. Não valeu. Ele tentou, foi esforço, mas não adiantou, né, Vlad? Valeu todo o esforço, mas acabou saindo pela linha de fundo. Escanteio, Danilo Barcelos cobra. Escanteio para o Novo Horizontino, se manda para o campo de ataque, busca o gol de empate para levar a decisão para os pênaltis. Escanteio para o Novo Horizontino, Danilo Barcelos vem para a bola, atenção, o pé canhoto, levantou para a boca do gol, tira lá dentro a defesa. Rômulo vai ficar com a sobra para o time do Novo Horizontino, pé direito, a bomba passa a esquerda e vai embora. Uma bomba do Rômulo, o Everton voou, mas não chegou. Quase o Novo Horizontino empata, Vladimir Catarino. Tinha muita gente ali na frente do Everton, né? Mesmo assim ele estava no lance, a bola foi pela linha de fundo, mas estava buscando o ângulo e o Rômulo quase um golaço.
Final do mês do consumidor na loja do mecânico com ofertas sensacionais. Tem parafusadeira pneumática Forte G, R$ 999,90. Ofertas válidas até 30 de março. Fone WhatsApp é o 19 3370 2550. 43,5, quase o Novo Horizontino empatou. Gabriel Menino escora de cabeça, chega também de cabeça. Veiga tentou, Rony corta Marton, deixou para Vagninho. Vagninho tentou para Fabrício Bruno. A tabela deu certo, desce o Novo Horizontino em velocidade pela direita. E muito forte o passe por Marton. Pega esse passinho aí, Marton. Chega o primeiro na cobertura, Murilo. Murilo para Richard Rios. Lá pela esquerda no câmbio ofensivo. Faz o break, cortou, limpou, fintou. Abriu para Murilo. Murilo abre pela direita para Marcos Rocha. Já tem a marcação ali do Danilo Barcelos. Tira de qualquer maneira com o pé canhoto para o de ataque. Chega César Martins para fazer corte. Cai no peito do Aníbal Moreno. Pela meia para Richard Rios. Um pouco mais de liberdade. Tem Rony pedindo. Abriu para Mike. Mike recolheu, dominou. Rony abriu o pé direito. Cruzou para Rony de cabeça. Pega Jordi. No centro do gol para fazer a defesa, Vladimir. Fraquinho, né? O cabeceio do Rony estava sozinho. Até tocou de cabeça, mas sem força para a defesa do goleiro. Solta o grito. A torcida aqui canta e vibra a torcida do Palmeiras. Vê cada vez mais perto a final. A chegada em mais uma final, a quinta consecutiva. É o Palmeiras em busca do tricampeonato e vem embora. Richard Rios no comando para Veiga, saiu na cara do gol, foi muito forte o passe. Jordi sai do gol para fazer a defesa. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos equilibrados. É mais para a cidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Desce o Novo Horizontino, Fabrício Daniel recolheu, dominou para Rômulo pela meia. Rômulo livre, já meteu na ponta para Danilo Barcelos da Martina do campo de terço. Tentou Heverson, Gabriel Menino. Chega no carrinho, desviando, colocando a bola para fora, cedendo lateral para o time do Novo Horizontino. Aí sim. Vamos a 50. Rômulo levantou. Chega bem Piqueires para fazer corte. Richard Rios tentou tirar, trombou, deu certo. Voltou para Richard Rios, para Aníbal Moreno. Rony foi lançado. Tá no mano a mano. Rony na velocidade, dominou, limpou, parou, prendeu, rolou para Menino. Menino carrega a bola. Avisou que vai bater pé direito. Passa a esquerda e vai embora. Deu uma chapada na bola, a bola passou com perigo, hein, Vladir? É, rapaz, foi todo mundo abrindo para marcação. O Menino percebeu o espaço para o chute e bateu de longe, mas a bola foi para fora, tiro de meta. Frangos crocantes da Seara, muito suculento, é irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tá entrando Lázaro. Lázaro com a 17, sai Rafael Veiga no Palmeiras. 17 Lázaro, mais uma mudança no Verdão. Gregor Sorzin, claro que o jogo ainda não está definido, mas caminha para uma definição a favor do Palmeiras. Classificação justa do Verdão, Gregor? Justa, justíssima pelo segundo tempo. O Palmeiras para mim está classificado, né? Você percebe, a gente percebe aqui que mesmo com as mudanças, o time do Eduardo Batista não conseguiu evoluir, né? E o Palmeiras está marcando muito forte, né? Tem um poderio ofensivo muito grande, né? E para mim o Palmeiras mereceu pelo segundo tempo, tá? Pelo segundo tempo. Mereceu o resultado, ganha a partida, né? A gente vê o Rafael Veiga tá saindo ali e sem dúvida nenhuma, apesar de todo o esforço do Novo Horizontino, e da gente ter que dizer que o Novo Horizontino foi muito guerreiro, competiu, lutou, primeiro tempo melhor do que o Palmeiras, mas sem dúvida nenhuma prevaleceu a condição técnica desse time que para mim é um dos melhores times do Brasil. 20 contra o Corinthians, 21 contra o São Paulo, 22 contra o São Paulo, 23 contra o Água Santa e agora 24 contra o Santos. As 5 finais consecutivas do Palmeiras no Paulistão. Vem aí a operação de venda Volkswagen Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste o seu 0 km. Será a primeira vez do Abel Ferreira em uma final, né? Contra o Santos. Mike tentou para Menino, Menino para Rony. Rony tentou a finta, tira a defesa, mas a bola bateu por último no Rony. Lateral para o Novo Horizontino bater pela esquerda no campo ofensivo. Você encontra a Dicompel na Telha Norte de Campinas, no Shopping Dom Pedro, Parque das Flores. Aproveite o mês do consumidor Telha Norte e as incríveis ofertas de Dicompel e também toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aníbal Moreno toca mal, deu de graça para Luca. Luca tentou, a sobra da bola para Fabrício Bruno, meteu na ponta para Paulo Vitor. Chega Murilo, coloca para linha de fundo, Murilão.
Meteu para a linha de fundo, escanteio, mais uma chance, talvez a última do Novo Horizontino, Vlad. Tava pressionado ali, o Murilo não quis saber não, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio que o Danilo Barcelos cobra. 48,5, reta final, vamos até 50 no Allianz Parque, o Palmeiras está voltando para casa e garantindo a classificação para a final, mas o Novo Horizontino não desiste. Vem Danilo Barcelos para a cobrança do escanteio, o setor canhoto, levantou para a boca do gol, corta lá dentro, tira a defesa com o Luan, a sobra para Fabrício, Daniel que isolou. Longe do gol, é só tiro de meta e a torcida solta o grito. Cada vez mais próximo o Palmeiras de chegar à quinta final consecutiva do Paulistão. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Uma campanha da Sanasa. Vai terminar no Allianz Parque, 1-0 para o Palmeiras, gol do Hendrick, Kleger. Eu queria saber se o Catarino, no momento de vitória, ele já soltou a voz. A voz? Já, muitas vezes. Ixi, incontáveis vezes. É que os times do Vladimir atualmente não estão ajudando. Faz tempo, né? Mas quem sabe um dia já soltou, né, Vlad? Por várias vezes. Loja do Mecânico, máquinas e ferramentas para quem é fazedor. Nas compras acima de R$250 você concorre a uma incrível Rampage 0 km. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364 no Jardim Guanabara. Demorando para cobrar o lateral, o jogador do Palmeiras, Edna, vai lá e mostra cartão. Richard Rios, cartão amarelo para ele. Vai terminar no Allianz Parque às 23h30, 1-0 para o Palmeiras. Teremos Palmeiras e Santos na decisão do Paulistão em 2 jogos. O primeiro na Vila Belmiro no domingo, o outro no outro domingo no Allianz Parque. O Palmeiras vai decidir mais uma vez em casa por ter a melhor campanha. O Everton com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, tentando o Rony, chega lá atrás, afasta César Martins, o torcedor pede o final do jogo. A sobra da bola fica para o time do Novo Horizontino. Chega Richard Rios, divide, volta para Fabrício Burno na marginal do campo. Richard Rios se chega atropelando e comete a falta. Deu mais 1 minuto a Edna. Vamos até 46. Torcedor pede o final do jogo no Allianz Parque. Novo Horizontino gigante, valente. Venceu Corinthians e Santos fora de casa. Empatou com o Palmeiras em casa na primeira rodada. Eliminou o São Paulo no Morumbi. E aqui o Heverson com o pé esquerdo levanta a bola para o grande ataque para Danilo Barcelos. Passa por ele, passa por todo mundo e vai embora. E ele discute com o Marcos Rocha. Murilo vai lá, sai na caça do Danilo Barcelos. Chega um outro jogador do Palmeiras e empurra o Danilo Barcelos, o Richard Rios que já tem cartão. Paulo Vitor tá querendo comprar a briga e essa briga só é ruim pro Palmeiras, né? Pra quê, né? O jogo já tá terminando, né? Não há motivos para essa confusão. Tudo começou com o Danilo Barcelos. Vai terminar no jogo, é só a Edna apitar, né, Edna? Poderia ter apitado inclusive antes, mas ela inventou de dar mais 1 minutinho. E aí os jogadores estão discutindo ali. O Mike, Danilo Barcelos volta a discutir. Agora ela chama os dois, o Richard Rios e o Danilo Barcelos. Tem que jogar bola. O Luca tá reclamando que ela tá demorando, tá chamando no canto. E agora o Danilo Barcelos tá reclamando ali com o Mike. Segue chamando os dois não atendem. Nem o Danilo Barcelos e nem o Richard Rios. Agora é com o Marcos Rocha, né? O início da confusão ali, do bate-boca. Ninguém vai saber disso, só no Paulistão do ano que vem. Já gritou Ed. Nesse Paulistão não quero mais saber. Vai cobrar o tiro de meta o Everton. Vai terminar o jogo no Allianz Parque. O que ela está esperando? Vai ver a discussão se merece um cartão vermelho. Mas não, né? Foi uma discussão, né? Também, né? Pra quê? Não dá mais tempo, né? Não teve, né, uma troca de agressões, algo do tipo. Só agressões verbais. Mas ela está pedindo para esperar. A Edna Alves ali na situação envolvendo o Marcos Rocha também o Danilo, e teve também o Richard Rios, né? Deu uma encostada ali. Pediu para cobrar o tiro de meta. Ela já vai ali pro meio do campo para apitar o final do jogo. O Everton vai cobrar o tiro de meta, vai terminar na pita. Edna Alves acabou. Termina o jogo, Palmeiras está pelo 5º ano consecutivo na final do Campeonato Paulista. Gol do garoto prodígio, do menino que tem estrela, Hendrick, aos 7 minutos e meio da etapa final. 1 pro Palmeiras, 0 pro Novo Horizontino. Teremos Palmeiras e Santos para decidir o Paulistão de 2024, meu caríssimo Edu Pinheiro. Público 40.448, 3.400.000 de renda.
A renda é dividida. Novo Horizontino vai ganhar uma boa renda, um belo campeonato paulista. Mas o Novo Horizontino está na Copa do Brasil do ano que vem e honrou aí o interior de São Paulo. Aí uma belíssima apresentação, principalmente no primeiro tempo, hein? Mas o Palmeiras, já o Greg vai falar superior ou não. Ô Bolis, pra você então, por gentileza. Valeu, Edu. Parabéns pela narração. Rapidamente, na sua opinião, assim, o craque do jogo, dá pra apostar rapidamente, Bolis? Ah, claro. Endrick fez o gol que colocou o Palmeiras pelo 5º ano consecutivo na decisão do Paulistão. Endrick, o craque do jogo. Um grande abraço, uma excelente sexta-feira para todos vocês. Boa e uma Páscoa, excelente viu? Páscoa também, viu, Edu? Pra você também, grande Valeu. Páscoa, você e sua família, viu? Parabéns pela narrativa, grande Boris, viu? Ô, meu caro Vladimir Catarino, seu destaque final. E aí, Catarino? Palmeiras mantém invencibilidade no campeonato. Agora são 10 vitórias e 4 empates em 14 jogos, 34 pontos somados. Pega o Santos, Vila Belmiro, o primeiro jogo, o Allianz Parque, o segundo. Grande final do Campeonato Paulista, Edu. Pra você, então, um grande abraço. Até domingo. Grande Páscoa, Catarino. Um abraço, Edu. Feliz Páscoa pra todo mundo. Muito obrigado, muito obrigado. E Greg Zozinho, hein? Alegria até o fim. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. Gol do Endrick, a 7 do segundo tempo. Uma pincelada final, Zorzinho. Pra mim, merecido o resultado pelo segundo tempo. O Novo Horizontino jogou muito bem o primeiro tempo, pressionando, marcando o time do Palmeiras, criando algumas oportunidades. Mas aí, Edu, prevaleceu sem dúvida nenhuma o conhecimento do técnico português Abel Ferreira, né? Reorganizando o time do Palmeiras, e aí não deu espaço para o time do Novo Horizontino, mereceu o segundo tempo, foi muito bem o Palmeiras, criando oportunidades, jogando melhor, mais organizado na parte defensiva, não dando espaço para o Novo Horizontino, e sem dúvida nenhuma, né, Edu? O maior time, para mim, um dos melhores times do Brasil hoje, está na final do Campeonato Paulista, vai jogar contra o Santos, que vem de um bom resultado, mas sem dúvida nenhuma, o Palmeiras mereceu o resultado. Para mim, o Endrick é o homem do jogo, né? Fez o gol, né? Um menino que, sem dúvida nenhuma, tem crescido a cada dia, tem crescido demais, né? Uma jogada ali da linha de fundo, o Flaco Lopes ajeitou, ele com presença diária foi lá e meteu a bola na rede. O Palmeiras mereceu o resultado pelo segundo tempo, não pelo primeiro. Eu acho que o primeiro tempo foi do Novo Horizontino, que criou oportunidades, mas o Palmeiras é muito cirúrgico, digamos assim, na hora que vai para o ataque. Fez 1-0, controlou o jogo, poderia ter ampliado, mas sem dúvida nenhuma o Palmeiras mereceu, tá na final. Para mim, um jogão de bola. Eu gostei, a gente não pode aqui deixar de ressaltar a participação da equipe do Novo Horizontino, que chegou na semifinal, tá na Copa do Brasil do ano que vem, e o Eduardo Batista também pelo trabalho. Mas o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores times do Brasil hoje, mereceu, tá na final e vai disputar contra o Santos. Edu? Mike cruzou, Flaco Lopes agitou de cabeça, Endrick dominou muito bem e finalizou 1-0 a 7 do segundo tempo. Um abraço, viu, Greg? Bom feriado pra você, ótima Páscoa, até a próxima. Um abraço, Edu, boa Páscoa a todo mundo, que Deus abençoe a todos e que nós estejamos na próxima aí, se Deus quiser. Valeu, Edu! Grande. Pessoal, estamos encerrando a nossa participação, seguimos em rede nacional com o apito final, Palmeiras 1-0. Obrigado aí a Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro e o Beto Rebeque, o Rafael Palmeira. Olha, um grande abraço. Vem aí João Paulo Caperanes e o apito final em rede nacional. Até a próxima, se Deus quiser. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio 11h37, abrindo os trabalhos, apito final.